Eu gosto de commodity, eu acho incrível, fantástico, mas tem que falar, gente, alavancado significa que você pode ganhar muito dinheiro, mas você pode perder mais do que você colocou. É literalmente isso. Eu não gosto muito de ficar levantando bandeira, sabe? É isso, é aquilo, é mulher no mercado, gente, mulher existe no mundo, e ponto. Eu não acho que isso tem que ser uma pauta, mas também não posso ignorar que o mundo fala disso. Aí quando as pessoas perguntam, como que é ser mulher no mercado financeiro? Óbvio, eu não quero ser grosseira, mas, gente, pra mim é normal, eu nunca fui homem, não posso comparar. Comparei a minha curva com Ibovespa, CDI e IPCA. Fiquei com 22% normalizado. Eu bati todos os índices, mas lembrando, gente, que essa comparação ela não é justa, tá? E só para fins de comparação mesmo, até porque se for comparar de verdade no ativo mesmo, o resultado foi muito maior. Eu não sou a louca do trade, né? Eu demoro, falo, calma, porque eu tenho que pensar que tem gente que não tá entendendo direito. Porque tem muitas técnicas que eu passei que eu não confiei. E eu vejo pessoas que hoje lucram com essa técnica que, por exemplo, não foi confortável pra mim e tá tudo bem, entendeu? Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, né? Isso que você falou prova que o resultado é sobre a pessoa, não é sobre o mercado. Se fosse pra tirar o dinheiro da equação, não vou falar day trade, mas o que o mercado especulativo te deu? Coragem. Gamecast! Bolsa de valores sem mimimi é da... Bolsa de valores sem mimimi é Rocket Trader. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. De novo a gente aqui nesse sofá, muito legal, com a minha companheira aqui, Silveira. Tudo bem, Sil? Tudo maravilhoso. E hoje nós estamos de vermelho, hein? Vocês Hoje repararam? Olha só, nós estamos de vermelho e preto. Eu acho que a gente se preparou de forma especial para essa gravação. Para receber esse impacto. Hoje é um dia da gente falar coisas com impacto, né? Que a gente não tá pra Exatamente. brincadeira. O pessoal quer saber da mulherada no mercado financeiro, operando pesado, e eu acho que a gente hoje vai ter um papo Hoje de vai ser peso. caprichado o episódio, se preparem. Você que já tá chegando aí agora para assistir a gente aqui no canal do Gamecast, já se inscreva no canal, já tô avisando agora no início para você não esquecer. Ativa o sininho de notificação, porque dessa forma, toda vez que for postado um conteúdo novo aqui, são vários podcasts diferentes, esse é alguém delas, mas poderia ser outro, você vai receber uma notificação. E não esqueça também de deixar o like. Vamos que vamos. Esse daqui, eu sei que vocês estão assistindo, vocês já viram na thumb quem tá aqui, então a gente tá fazendo suspense porque a gente gosta. A gente sempre adora. Acha legal. Deixa. E hoje, aqui nesse sofá, eu me sinto especialmente honrada. Eu tô repetindo isso todas as vezes? Eu tô repetindo todas as vezes. Mas por quê? Porque eu estou trocando de lugar. Você sabia, Silveira? Porque a primeira vez, eu tô lá em descobrindo agora. 2022, quando eu gravei a primeira vez o Game Delas, e eu falei, nossa, zerei a vida, entendeu? Quem tava me entrevistando era ela. Era a nossa convidada. Exato, a nossa convidada. Olha aí. O dia que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, porque ela já era uma referência para mim, até porque eu escutava todos os Gamecasts e Game Delas naquela fase. E eu lembro de eu ter tremido na base. Olha aí, será que ela Entendeu? treme na base com a gente? Eu acho que não, eu acho que ela já gravou tantos Gamecasts e Game Delas aqui. Já tá, ó. Vamos ver como que vai ser a nossa troca de lugares e de sofá. Seja bem-vinda, dona Marta Matsumura. Muito obrigada, Maria. Nossa, mas que recepção maravilhosa que vocês me deram, hein? Agora eu tô até me achando. Tem que ser assim, tem que Mas ser caloroso. Você merece. Não, tem que fazer muitas pompas aí. Passou um filminho na cabeça, hein? Passou um filme na cabeça? Essa é uma boa forma da gente conversar aqui. Primeiro, dona Marta, se você não conhece, você já começou errado. Se você voltar atrás nesse canal do Gamecast, você vai ver muito da carinha dela ali. Começando, você começou o Game Delas, né? Você estava lá no primeiro episódio. Conta pra gente como é que é essa trajetória e como que isso surgiu. Sobre essa parte de podcast, Mari, foi um desafio muito importante para mim pessoalmente, porque você me conhece um pouco melhor, eu vou contar agora para você um pouco melhor. Eu sempre fui uma pessoa mais na minha, mais reservada, assim. Então, essa coisa de falar para fora, falar para câmera e tal, óbvio que eu me habituei na XP lá em 2012, né? A gente tinha TV e tal, para falar com os assessores, mas o podcast foi um desafio diferente, porque eu tinha que conversar com pessoas estranhas e extrair delas um bom conteúdo para quem estava ouvindo.
E eu não tinha muito essa prática. Então foi um desafio muito importante, muito interessante para mim. E chegou um tempo em que eu sempre falava para os meninos aqui, eu falava, essa é a melhor parte do meu trabalho. Porque eu conversava com pessoas que eu nunca tinha visto, não conhecia, e ficava sabendo alguma coisa delas, eu sabia um pedaço da vida da pessoa, que acaba sendo enriquecedor, né, muitas vezes. E acabava também praticando essa questão de comunicação e fui melhorando a minha própria comunicação. Então, foi uma fase muito, muito gostosa, muito importante. Eu falei isso ontem até pra Mari, que eu fiz um vlog, né, pra postar no meu canal sobre os bastidores do Game Delas. E realmente é uma experiência muito legal entrevistar, porque você sempre é bom você sempre ter um conhecimento novo. E a pessoa que está aqui sendo entrevistada, ela sempre tem alguma coisa a agregar. Algum estilo de pensamento diferente do seu e que você começa a ter, se eu pensar por esse lado e passar a fazer assim, talvez seja melhor para mim, né? Uma visão que talvez a quem está aqui entrevistando não tenha, né? Então, eu até comentei isso, que é uma coisa que está me fazendo evoluir dia após dia e é muito legal essa experiência. É a melhor parte. É a melhor parte do trabalho. Do trabalho, não tem... Eu costumo dizer a mesma coisa e eu tive a oportunidade de fazer um Game Delas dividindo com ela como host, né, Martinha? É verdade, foi o último meu, né? Foi o último. Então, assim, é uma baita de uma experiência e também passa um filme na minha cabeça da primeira vez que eu gravei. Eu também sempre gostei de falar de mercado, já tinha dado aulas, mas é diferente a experiência. Então, publicamente, te agradeço, não só por aquele momento de ter sido uma pessoa que me recebeu com tanto carinho, no sentido de permitir falar a história, de permitir ter a troca. Você sempre foi muito aberta comigo por isso, então... Fica público aqui. Se vocês não assistiram o Game Delas da Mari, é o Game Delas 34. Olha aí vocês vão ver uma versão da Mari de cabelinho curto. E a versão da Marta de cabelo longo. Mas foi uma experiência muito, muito, muito legal. Enriquecedora, né? É isso. Mas vamos falar então. Nós estamos aqui com uma pessoa que tem muito conhecimento e muita história dentro desse mercado. Marta, você foi uma grande referência para mim, pelo fato de ser uma mulher... falando não só sobre ser mulher no mercado, mas falando sobre o mercado, né? Sim, pulando essa parte de mulheres, não sei o quê. Embora seja um discurso que a gente acaba trazendo aqui, o Game Delas é a oportunidade da gente ter uma certa voz, mas e além de só falar sobre isso, sobre mulheres terem voz e terem espaço no mercado, me chamou muita atenção quando o Scott, que inclusive está ali nos assistindo do Bastidores, ele que me enviou o seu perfil e falou, Marri, segue a Martinha. Legal, não sabia. Por quê? Por causa do milho. A gente estava começando a falar do milho e ele falou, segue a Martinha. E eu falei, poxa, que legal ver uma mulher que tem espaço para falar sobre a questão do mercado, esse técnica. Não? Mostrando conhecimento, mostrando conhecimento, tudo isso. Então, para o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho, não precisa necessariamente puxar lá, você já tem tantos podcasts gravados contando como você chegou no mercado, mas um pouco da trajetória, né, das Martas. A Marta que virou trader, na pessoa física, assessora, depois analista. Tá, eu vou fazer, gente, são 17 anos, então eu não vou alongar muito, vou falar só os pontos, assim, onde essas Martas aconteceram. Eu conheci o mercado financeiro aqui no Brasil em 2009. Antes eu tinha feito a formação em comércio exterior. Dentro dessa formação a gente vê alguma coisa sobre contrato futuro, porque a gente fala de exportação, fala de hedge, alguma coisa assim. Mas eu era muito apaixonada pelo mercado de câmbio na época. Eu queria entender qual que era o impacto de tantas diferentes moedas no mundo e por que o dólar era aquele conversor mundial, e entender esse sobe e desce desses pares, então aquilo era o que mais me fascinava. Na época eu tive a oportunidade de morar em outro país, eu falei, vou experimentar uma economia diferente, com uma moeda diferente. Acho que foi a fase mais importante da minha vida, assim. Quando eu voltei em 2009, eu conheci o mercado financeiro, primeiro em mercado de ações. Eu tenho essa amiga até hoje que na época tinha aberto um escritório da XP em São José dos Campos, e eu abri a conta com ela lá e tal. Minha primeira operação acho que foi em Gerdau. Uma operação em Gerdau, eu não sabia nada. O assessor só, né, ligava e tinha que gravar todo o negócio para auditoria, então eu tinha que pegar a confirmação de ordem e eu confirmava tudo. Vou comprar, vamos vender, vai fazendo aí. Só que eu não entendia absolutamente nada, eu simplesmente confiava na assessoria. E aí, dentro desse escritório, eles ofereceram para os clientes um curso básico de análise técnica.
porque a gente trabalhava, na época, tô falando porque na época a gente só tinha renda variável para oferecer na XP, era o carro-chefe da XP. E aí eu comecei a estudar, Mari. Isso foi no final de 2009. Eu cheguei ao Brasil, eu voltei para o Brasil em começo de abril, final de março, começo de abril. E eu fui estudar isso lá para o último trimestre e eu nunca mais parei. Nunca mais. Gostou? Se apaixonou? Nossa, eu fiquei louca, parada por gráfico. E aí, no final do ano, um pouco depois desse curso, eles me convidaram para trabalhar lá com eles. Então, eu passei uns 2, 3 dias lá dentro do escritório para entender a rotina, o que um assessor fazia e tal. E aí eles falaram, você precisa tirar uma certificação. E o dono do escritório, né, a irmã dessa minha amiga, ele me deu um bolo de coisa para estudar, material da Ancor, tudo xerocado. Eu engoli aquele negócio. Nossa senhora, fiz a na prova. época de quando tudo era mato, né? Tudo xerocado. Eu engoli aquele negócio, passei na prova e em janeiro de 2010 eu já estava com a Ancor. Então eu fiz a prova no final, novembro, dezembro, em janeiro eu tirei a Ancor e aí eu já entrei como assessora de investimentos. E a partir dali foram outros desafios, porque como eu já tinha percebido que eu tinha um perfil mais agressivo pela análise gráfica, eu gostava de ativo que performava muito volátil, que pegava amplitude muito alta, então eu buscava esses papéis. E aí, no começo do ano, eu fui para o Rio de Janeiro estudar sobre commodities, que a área de análise estava oferecendo um curso de formação para os assessores para oferecer commodities para os clientes. Aí pronto, né? Juntou a análise técnica com commodity, fundamento, um pouquinho de fundamento, e como funcionava, e aí a ideia de unir os dois mundos, né? Eu falei, é aqui. E aí eu comecei a ganhar destaque até dentro do escritório, porque por um tempo eu fiquei responsável pelas operações em commodities desse escritório. Então, cada assessor, a gente chegou a fazer um time grande, e cada assessor cuidava de uma parte. Então, era fundos de ações, o outro cuidava de opções, o outro cuidava de ações, o outro cuidava de commodities. Então, eu fiquei responsável por essa área, e foi uma fase, assim, muito desafiadora, mas foi muito gostosa para mim também. Eu estudava até 4 horas da manhã. E aí eu lembro que eu ia dormir e falava, eu preciso dormir porque eu tenho que estar lá no escritório às 9. E aí eu acordava e eu queria ficar estudando. Então, fechava o pregão e eu queria ficar lá, Então, eu imprimia muito... Olha, gente. Meu Deus! Eu imprimia muito relatório gringo, eu caçava na internet algumas coisas, ou como eu tinha contato com gente dentro da corretora, eu pedia para eles me mandarem. Então, eu recebia muito relatório gringo, eu entrava em site gringo de plataforma gráfica, que aqui não tinha na época. Eu posso falar nome, né, dos negócios. Agora é de graça, tá, gente? Vocês digitam lá o negócio, eles te dão tudo. Mas na época, lá em 2010, 2011, não era. O site chama Thinkorswim. É uma plataforma gráfica gringa que você tinha acesso aos ativos lá de fora, e commodity, né, lá fora estava tudo lá. E eu lembro que eles faziam assim, se você quiser receber, acessar a nossa plataforma, você tem que se inscrever aqui e participar de uma comunidade com a gente aqui por 2 anos. Eu me inscrevi lá, fiquei 2 anos até conseguir você tinha que participar 2 anos antes de receber? Antes de conseguir acessar essa plataforma. Olha aí. Daí, tipo, beleza, eu fiquei estudando lá nessa época, falei, eu queria acessar esse negócio para ver o gráfico gringo na época. E eu não conhecia TradingView, não conhecia nada. Meu Deus, como E a gente difícil, usava né? uma plataforma que era a XP Pro. Era a plataforma da XP Investimentos, antes de mudar para Profit tudo. E aí eu lembro que quando eles liberaram essa plataforma para mim, passou, sei lá, 3, 4 meses, eles liberaram para todo mundo. Eu falava, tudo bem, tá tudo certo. Mas foi um período muito importante para mim. Eu nunca parei de estudar. Então, eu comecei a desenvolver um pouco a parte analítica de fundamento de commodity quando eu lia 3, 4 relatórios de bancos diferentes ou de casas de research diferentes sobre uma determinada commodity, um determinado cenário econômico. Eu falava, esse cara pensa isso, esse cara pensa aquilo. E o que encontra, o que confronta e o que eu acho disso. Então eu comecei a me desafiar nesse sentido. Por isso que eu consigo olhar muitas vezes o cenário sob diversas perspectivas, porque eu aprendi com um cara a enxergar desse jeito, com outro analista a enxergar de outro jeito, e aí eu fui desenvolvendo o meu. Eu admito que às vezes isso me deixa um pouco dividida. Confusa, isso que eu ia perguntar, te confunde? Às vezes confunde, sim, mas aí eu vou afunilando para mim mesma
Tentando contextualizar, né, todos os fatores e colocando numa balança o que você acredita mais. Exato. Aí sou eu comigo mesma. Então, eu fico eu comigo mesma. Tá, Marta, mas se tivesse alguém aqui te desafiando, o que você diria, afinal, qual é a sua opinião do cenário, considerando tudo isso daqui para frente? Então, aí, depois disso, lá no finalzinho, eu deixo o nome dos analistas para lá, eu falo, agora sou eu comigo, o que eu acho disso? E foi assim que eu consegui... eu uso o gráfico, tá? Aí eu não sei o cenário, isso ninguém sabe, porque, com todo respeito à análise fundamentalista, mas a análise fundamentalista ela é meio a poesia, assim, né? A análise técnica, ela é teórica, preto no branco. É pouco prática, né? E assim, a análise fundamentalista, ela conta muito a narrativa do lá na frente, ou depois que acontece, foi isso que aconteceu. Eles justificam um troço que já aconteceu, o gráfico não. É um cenário mais macroeconômico, né? E ele é super importante para você formar suas opiniões e entender muitas vezes o que está acontecendo no gráfico e até o que eu te falei agora há pouco do café, o que eu espero para frente. Mas o gráfico, ele é o que me faz sair de cima do muro. Isso. Que você toma suas decisões de compra, de venda, partindo do gráfico. O gráfico pesa mais, então. Exato, porque se vocês forem olhar, gente, o gráfico, assim, ele aponta uma coisa que na hora você vai procurar uma notícia que justifique, você fala, não tem. Sim. Aí o gráfico vai, daí sai a notícia, foi isso, mas daí foi. Você já perdeu aquele movimento, né? Uma vez eu já fiz mentoria da Martinha, e uma vez eu vi ela falar, e uma frase que eu acho muito legal, que ela fala assim, o gráfico tá num ponto, vai mostrar tipo, um movimento tipo alta. Depois o fundamento que se vire para explicar. É isso que eu falo. Ela fala exatamente isso. Ela fala, o gráfico vai fazer o que ele tiver que fazer pela análise do preço. Depois o fundamento que se vire para explicar. O fundamento que corra atrás depois explica o que o gráfico fez. Mas o primeiro princípio de Charles Henry Dow, né, que foi um dos primeiros teóricos da análise gráfica, diz, né, que os preços descontam tudo, né? Então, um conselho que eu dou para o pessoal que está começando aí e que também concilia com análise fundamentalista, cuidado no início para não se confundir, porque às vezes você fica justamente como a Marta falou, em cima do muro de tomar uma decisão. E o day trade, ele precisa dessa decisão rápida, né? Então, o fundamento acaba te atrasando muitas vezes, se você não tem experiência, que nós estamos falando com uma pessoa que tem experiência, mas você aí de casa que pode ser um iniciante, não vai ter tanta experiência assim. Não, quanto mais curto prazo, mais a decisão tá no preço. Gente, eu já senti muito frio na barriga, não sei se vai falar disso também, né, na época que eu era assessora, eu tava bem no comecinho. Vamos falar agora, você vai falar. Porque já estava inserida no mercado financeiro, eu era agente do mercado financeiro. Para vocês entenderem o que é um agente do mercado financeiro, são os participantes que compõem o mercado. Então você tem que ser certificado, trabalhar dentro de uma instituição, e aí você é um agente. Quando você é um participante, cliente normal, você faz parte ali fazendo, mas você não é um agente do mercado financeiro. Então ali eu já tinha diversos desafios, não só intelectuais, a questão de querer aprender mais, mas outros, né, de me relacionar bem com pessoas, de entender para onde eu queria ir, com quem que eu tinha que me relacionar para chegar onde eu queria, corretora no caso, né, que portas que eu tinha que abrir para que isso acontecesse e junto com isso me desenvolvendo tecnicamente. Foi um período muito cansativo, foi muito estressante, eu tive muita virada de estômago, assim, mas eu não me arrependo. Fez parte de um processo. Não me arrependo, porque principalmente na parte de assessoria, naquela época eu tô falando 2010, 11, 12, tá, gente? A gente fazia tudo. Então hoje é muito nichado. Você tem um assessor da renda fixa, o assessor da alocação, o assessor disso, não sei o que lá. Lá a gente fazia prospecção, ligação, né, fria, para esquentar, chamava as pessoas para assistir a nossa palestra que a gente montava e apresentava, depois distribuía os papéis para abertura de conta, a gente preenchia na mão, colocava no envelope, correio para o Rio de Janeiro para abrir a conta, não era assim online. No aplicativo, tirava foto com o seu documento. Antes era tudo muito difícil, né? Nossa. E era assim, e aí a gente ficava esperando gerar o número da conta para a gente falar para o cliente, sua conta é tal, e aí a gente chamava o cliente para fazer um tour pelo home broker, mostrar como é que usava, e aí depois a gente começava a assessoria, a gente combinava com eles a agenda, então olha, uma vez por semana eu vou ligar para você para falar disso, quando tiver tal oportunidade eu preciso que você atenda o telefone, que você responda o e-mail, porque a gente precisa da confirmação, e a gente explicava, ó, se você tiver com uma operação aberta e tiver que fechar, e a gente ligar, você não atendeu, o negócio vai ficar lá, e aí a responsabilidade é sua, porque eu não posso executar sem a sua permissão, então a gente explicava, era tudo isso, era muito moroso também, né, perdi muito tempo.
Então, mas foi importante para criar essa habilidade de conversar com os clientes também. Passei por experiências muito tristes de clientes que quebraram operando boi, e eles estavam na minha base, né? Então, de entender também, de passar essa coisa do o cuidado de vender o produto do jeito certo. Então, eu gosto de commodity, eu acho incrível, fantástico, mas tem que falar, gente, é alavancado. É alavancado, é alavancado significa que você pode ganhar muito dinheiro, mas você pode perder mais do que você colocou. É literalmente isso. Então, tinha cliente lá que, quando ganhava dinheiro... Fica grandão. Fica grandão. Aí, quando perde, a culpa é sua. Entendeu? Por isso, revirar do estômago, né? Era muita responsabilidade. Era muita responsabilidade. Então, e aí também eu fui me entendendo ali, Silveirinha, qual era o meu perfil, o que eu queria fazer. Então foi importante ter contato com essas coisas, que tem muitas coisas no papel do assessor que eu não gosto de fazer. Eu sou uma pessoa mais gráfica, técnica, eu gosto de me enfiar num lugar e ficar com a tela estudando e raciocinando e projetando os cenários e preços e tal, então eu não sou muito do comercial. Você é mais intra. Sou mais técnica, eu sou analista técnica, eu sou mais técnica. Então eu não sou aquela pessoa que vai atrás de alguém, vem aqui, não sei o que lá. Vou prospectar. Sei fazer isso, gosto? Não gosto. Pra mim a pessoa vai se quiser, se não quiser, não certo, você opera onde você quiser, abre quanto você quiser, mas o gráfico aqui, fica à vontade, literalmente. Se precisar de uma orientação, se a pessoa me pedir, claro, tem indicação legal e tal, mas assim, eu não vou lá buscar a pessoa, entende? Ia na época porque fazia parte do meu papel, mas não era uma coisa que eu gostava de fazer. E foi aí também que eu entendi que eu não queria ser assessora, que eu queria ser analista. Então, quando eu entendi que eu podia ser analista, eu falei, é aqui que eu vou. E aí, nessa fase, eu já tinha um pouco mais de proximidade com a área de análise técnica da XP na época, pelo Rio de Janeiro, por uma plataforma que só os assessores tinham acesso. Eu lembro que o Giba me deu muito apoio nessa questão de virar analista, ele até compartilhou comigo material para estudar, e em setembro, foi antes, julho, agosto, sei lá, de 2012, foram muitos meses de negociação, na verdade, foram muitos testes, assim, o Caio Sasaki na época, o Guto Cerávolo também, que estavam lá na época, nem sei se eu podia ficar falando o nome deles, enfim, eles estavam lá. Eles conversavam muito comigo e eles me desafiavam muito tecnicamente. O que você acha disso? O que você acha disso aqui? Sei lá, e eu entrou, olha, tem um pivô no café lá fora, que não sei o que, vai pegar aqui, vai fazer não sei o que lá, e eu ficava tentando entender como é que era a conversão de lá para cá, qual era o justo, não sei o que, e estudava Elliott, estudava Fibonacci e outros tipos de formação. Eu queria entender qual janela temporal, qual tipo de análise ficava melhor, porque tinha uma época mais volátil, tinha uma época menos, a época de exportação, que não exportava tanto, que tinha mais relação com o câmbio, que não tinha. Então, eu ficava com um monte de caixinha aberta, típico de mulher, para tentar encontrar os pontos ali para falar, tem uma relação risco-retorno legal aqui. Legal. E era isso que eu queria fazer. E aí, eu fui me convidaram oficialmente para fazer uma entrevista no Rio de Janeiro, foi horrível. Era um final de semana e estava tudo fechado no estúdio, eles queriam fazer um teste de câmera comigo. Eu lembro, eu já ouvi essa história é muito boa. Gente, olha, posso falar? Conta pra nós. Eu era muito jacu, assim, e eu ficava me sentindo um idiota, falando, não é possível que vocês vão me colocar falando numa câmera desligada, você tá de sacanagem comigo. Aí o Sasaki, não seja por isso, catou o celular, agora eu tô aqui, você fala pra mim, e gravou do celular dele, e ele queria que eu performasse como analista, como se eu estivesse passando um call para as pessoas, porque para ser analista não bastava você saber análise técnica, você tinha que ser uma boa comunicadora, você ia falar com uma rede de assessores que tinha câmera e tal, então você tinha que ter presença, você não pode ficar engasgando, você não pode empolgar demais, mas também não pode empolgar de menos, inclusive é regra, né, da PMEC lá. Você tem que ter um nível de sobriedade ao falar, porque até o seu tom, dependendo de como você coloca, induz o outro lado pode induzir a alavancar de forma diferente. Demais, exatamente. Então você não pode fazer, vamos com tudo e não sei o que. Não pode, mas também não pode falar, então, gente, olha, a gente vai comprar aqui. Você tem que ter autoridade no que você está falando. Exato, então você tem que ter um tom certo ali. Aí eu fiz esse bendito desse vídeo, eu nunca assisti, nem quero... tá perdido. Tomara que não surja na internet. Ver, né? É ruim se ver, não é muito bom. Eu fiquei muitos anos sem me assistir, escutar minha voz, eu achava esquisito. Passei no teste e aí fui. E se vocês puxarem, tem aí, se vocês puxarem XPTV 2012, tem eu lá, 13. A galera em casa hoje pesquisando, Marta, 2012. Tem eu lá toda contida, sentadinha, o cabelo mais falando, escuro, não sei era? Que lá.
Tinha cabelo escuro. Mas foi legal. E aí depois eu vim para São Paulo, pulando essa parte, saí daqui da corretora, fiquei 2 anos fora? Não, fiquei muitos anos fora. Fui para o mercado de energia elétrica, fui trader de energia elétrica, que é sensacional também, foi muito legal. O mercado tá muito diferente hoje, mas era muito legal lá também, era mais balcão, né, a gente negociava no telefone, apesar de ter também uma plataforma para negociar isso, na época não tinha tanta liquidez. Depois eu fui operar na física, fiquei muitos anos operando índice dólar, não olhava tanto para agro, eu olhava mais o giro mesmo, e aí veio pandemia, que cara, o Indec me chamou para gravar um Gamecast. E aí, nesse Gamecast, eu acho que, sei lá, o que aconteceu, aí eles me convidaram para voltar para XP. Daí eu aceitei. Na época eu tava com mentorado tudo, passou um tempinho lá, terminei um aluno lá, e aí voltei para casa em agosto de 2020. E aí, quando começou esse negócio de podcast, já tinha um Gamecast na época. O Game Delas nasceu para cobrir férias do Indec e do André Moraes. Eu sei, porque eu lembro de ouvir o Game Delas número 1, seu e da Bea. Que vocês falam isso, foram 4 episódios para cobrir as férias deles, né? 4 semanas. Exatamente. Legal, olha aí. E aí ficou. Então, a gente veio para cobrir as férias deles e acabou ficando, e a gente ficou com esse tema, chamar mais as mulheres ali e tal, para falar. Mas, resumindo, essa foi minha trajetória. De uma maneira geral, eu sempre falo isso, mas acho que hoje eu vou falar uma coisa diferente do que eu costumo falar. Eu vou acrescentar uma coisa que eu não falo tanto, mas que eu tenho pensado ultimamente. Eu não gosto muito de ficar levantando bandeira, sabe? É isso, é aquilo, é mulher no mercado, mulher... Gente, mulher existe no mundo, e ponto. Eu não acho que isso tem que ser uma pauta. Uma pauta, mas também eu não posso ignorar que o mundo fala disso. Aí quando as pessoas perguntam, como que é ser mulher no mercado financeiro, óbvio, não quero ser grosseira, mas, gente, pra mim é normal, eu nunca fui homem, não posso comparar. Eu adoro o ambiente que tem muito homem, eu prefiro até do que trabalhar muito com mulheres, assim. Eu me dou muito bem dentro de um ambiente masculino, eu já sou mais na minha mesmo. Mas você nunca sentiu algo tipo... preconceito, essas coisas? Algo contra você, já senti, mas eu não sei se isso tinha a ver com o fato de eu ser mulher, e se aconteceu, o cara é um tosco. E é só isso. Muito bom. Já aconteceu, mas assim, eu não sei se eu atribuo isso ao fato de, porque eu sou mulher. Entendi. Entende? Não sei se foi isso Ou não. Você não se vitimiza, ponto. Eu não tô nem aí. É porque assim, isso nunca me parou, entendeu? Sim. Dane-se, o cara que perca tempo, né? Criticando, ou a pessoa. Então, eu nem fico pensando, é porque eu sou mulher. Eu não tô nem aí, cara. Isso nunca vai mudar. Vou ser mulher pra sempre. Então, pronto, entende? Agora, em respeito à pauta, eu sei que se eu buscar aqui na minha cabeça, eu consigo puxar uma coisa ou outra que eu falo, eu acho que tem a ver com esse tema. Tem muito. Eu não posso falar assim que eu sou igualzinho a um homem. Eu não sou também. Nunca fui, nunca serei. Mas os caminhos para mim no mercado financeiro se abriram muito tranquilamente, mas porque eu fiz. Porque você se impôs também, né? Tem muita gente que fica só se vitimizando. Que, eu tive postura, entendeu? Eu queria o troço, fui lá e... Pra mim, assim, se eu quero um negócio, eu fico cega. Eu só vejo um negócio ali, eu abaixo a cabeça e vou que nem um bicho. Eu vejo que é isso. As mulheres que sofrem mais nesse mercado, ou em qualquer nicho que seja mais masculino, é porque elas não se impõem da forma correta. Então, os homens, né, principalmente, eles abusam disso. Dessa inferioridade. Eu não sei se é abuso também. Eu não tô falando, gente, tem cara que é sem noção, mas tem mulher também que fica lá achando que ela tem que ser tratada igual a princesa. É a gente que tá chegando no ambiente, é você que tem que se adaptar. Não tô falando pra você entrar escarrando, cuspindo no chão e chamando cara de brother, dar um tabef na cabeça. Estamos todas de salto aqui, garantindo. Eu acho que o que tem que ter não é igualdade, a gente não é igual. Eu não sou igual a você, nem você. Respeito. Que é equidade, você tem que respeitar, né, impor os limites, respeitar o limite do outro, e aí é assim que você vive a vida adulta. Mas eu encontrei homens fantásticos que me abriram muito caminho para muitas coisas, muitas. Então eu não tenho assim do que reclamar. Se vocês não vão perguntar, também eu não vou falar sobre isso, mas claro, se alguém me perguntar em off, já aconteceu alguma situação que você atribui? Aconteceu. Mas também isso não define sua carreira
Gente, olha onde eu tô, tá? O cara vocês nunca ouviram falar. Esse é o ponto, entendeu? Sim. Maravilhoso. Legal, arrasou. Pronto, e aí, estão gostando? Tem que deixar o like, hein? É que eu saí um pouco só da parte técnica show de e commodities, personalidade, a né? gente Já vai falar podemos disso. notar. Mas acho legal também porque, de repente, tem alguém assistindo que pensa em seguir carreira e entender o que é diferente de você ser um cliente é um caminho, você ser trader na física é um caminho, você ser assessor é outro caminho, ser analista, gente, é outra coisa totalmente diferente dentro desse mesmo universo do mercado financeiro. São papéis muito diferentes, com ações muito diferentes. Então, já vou até... Eu estava assistindo o nosso vídeo e outros também que eu gravei, e eu estava vendo os comentários. E sempre tem alguém lá com ódio no coração para falar alguma bobagem. E aí eu fiquei, caramba, mas de repente daqui pode surgir alguma coisa interessante para falar durante um próximo vídeo, que eu estou falando aqui agora, que de repente esclareceria para uma pessoa que tem capacidade de raciocinar também, né? Não é só que só quer destilar o ódio dele ali e pronto. Ser analista, gente, é muito diferente de ser trader. Eu, como analista, eu não posso, por lei, pela regra, procura lá no site da PMEC e da CVM, eu não posso fazer para mim as recomendações que eu faço para os outros. Ou eu faço e não mostro, ou eu mostro e não faço. É assim que funciona. Porque não sei, não foi eu que fiz a regra. Eu isso costumo dizer ser assim, dito. Tem gente eu que não explico sabe, isso não. todos os dias quando eu tô com o pessoal e falo o seguinte, pegando esse ponto, a regra não liga pro que eu acho dela. Exato, a questão ela existe. eu me coloco no lugar de analista, eu me adapto à regra do jogo. Se eu não concordo, a gente pode ir lá nas reuniões da PMEC, levantar um monte de bandeira, que particularmente não vou gastar esse meu tempo agora. Mas eu tenho que seguir a regra. Sim, mas só pra justificar, e foi uma coisa que já me responderam, porque eu já perguntei isso, eu sou daquelas que às vezes ligava na B3 e falava, por que não saiu o indicador ainda? Tá atrasado aí o negócio. Cara, era assim. Sobre essa questão, o negócio é o seguinte, o mercado brasileiro, óbvio, pra gente ele é importante, mas se você comparar com outros mercados do mundo, ele não tem aquelas coisas de liquidez. São algumas ações que têm muito excelente liquidez, o nosso mini índice que é indiscutível, mas existem outras ações, por exemplo, que estão no Ibovespa, que não é uma maravilha. São muito paradas, né? Agora, por exemplo, você imagina que eu, como analista, eu tô lá analisando um papel ABCD4 e eu quero comprar. Aí eu vou lá, compro. E dá recomendação. Aí eu falo, gente, vamos comprar o ABCD. Eu paguei 10, você paga 10,20 e eu faço um trade em cima de você. Aproveitando da sua liquidez. Entendeu? Eu tô operando vocês. Então, para evitar esse tipo de situação, conflito. Inclusive, é como se a regra dissesse assim, é uma regra anti-pilantragem de analista. Entendeu? Então, a gente chama isso de front running. Você vai na frente, depois você chama o call, a galera vem atrás e leva a operação para você. Pro lado que você quer. Agora pensa, estando dentro de uma corretora como essa, sei lá, numa sala ao vivo, com um monte de assessor, que tá com um monte de cliente, com um monte de dinheiro, eu faço uma movimentação financeira importante o suficiente para movimentar o preço para onde eu quiser. Exatamente. Se o meu dinheiro estiver lá, eu me aproveito financeiramente disso. Então, esse é um dos motivos pelo qual um analista não pode fazer para si o que ele recomenda para o seu cliente. Então, até mostrei para Mário meu histórico, ele tem uma curva com o desenho diferente do meu histórico. Porque como analista, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar oportunidades dos diferentes modelos e perfis que eu sei, e coloco ali, e cada cliente que tem aquele determinado perfil sabe se cabe para ele ou não. Exatamente. Então, tem o scalper e tem o cara que quer pegar um trade de 3 semanas. E cada um tem um setup operacional diferente também. Exato. Então, ele concorda comigo, eu não concordo. Esse eu escolho, esse eu não escolho, beleza. Agora, a Marta trader é outra coisa. É outro setor. É outra coisa, exatamente. Até porque o apetite de risco, e você, quando você é analista, você está considerando, e eu sei, porque eu tô lá no seu grupo e eu vejo que você sempre leva isso em consideração, você como analista, você não só a questão de ver a operação, mas de dar o tempo hábil para que você tenha entre você tomar a decisão de que aquilo é uma operação, de você comunicar e você ver que foi minimamente viável para ser executada, porque principalmente dando recomendações em commodities, às vezes tem book para isso, book, por exemplo. E hoje você exerce esses dois papéis, tanto como trader e também como analista. Eu tô com o CNPI ativo, então eu não trado, e como eu tenho os meus mentorados, eu passo as operações lá e subo os calls na PMEC, eu não tenho executado isso. Certo. Então, eu sou analista, eu continuo sendo analista. Agora, trade é outro mercado, é fora daqui. Então, entendi. B3
É recomendação. análise, Então, né? tudo que entra ali no histórico que eu te falei, para todo mundo ver, é o meu histórico de analista. Legal. Né? Agora, o que eu faço para mim, gente, eu não tenho obrigação de mostrar essa curva. Mas o que é oficial ali de analista, consegui colocar tudo junto. Desde Legal. 2012. Eu acho que a gente pode aproveitar essa deixa, né? Você tem um histórico muito longo que é como analista, e como analista não só hoje você está fazendo isso de forma mais independente, mas antes na instituição, e aquilo que eu sempre falo, né? Até apagar, se você quisesse apagar, você não consegue, porque Não dá. público Tá público. mesmo. E você fez um trabalho aí de recolher o seu histórico de análise. Nossa, dá vontade de chorar, só de lembrar o trabalho que me deu isso, tô quase São desistindo. quantos anos? E como eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que a grande mito do mercado e do trader é conseguir performar consistentemente ao longo do tempo, só que as pessoas também criam uma ideia de que essa performance vai ser uma coisa bizarra. Sempre né? tênue, né? Não, Sempre e sempre uma linha. assim, você vai multiplicar. A ideia do vou multiplicar capital a cada 6 meses, se fosse minimamente viável, em alguns anos você tem o PIB de um país. Então, vamos Calma, lá. gente. Calma, gente. Calma, colega. Vamos lá, vamos um pouquinho para trás. Conta pra gente como que foi pra você fazer esse compilado e o resultado desse compilado, que eu acho que vale a pena você falar, até pela sua experiência. Mari, eu sempre tive essa curva na minha cabeça, porque a gente sabe onde você performa melhor. Eu sempre soube que a minha melhor performance foi em café. Até pelo gosto que eu tenho dessa commodity, porque foi com ela que eu aprendi a entender como funciona a economia mundial. Então, o impacto de um produto que não tem substituto, como ele faz parte da cultura de um país, de uma região, em que época tal região consome mais, consome menos, aqui que se produz muito, a importância do café na história do Brasil, quando a gente está na escola, a gente lembra disso aí. Então, e é um produto demandado, né? Muita demanda o tempo inteiro, né? Então, aí tem aquela coisa, depois da água, a bebida mais consumida é o café. Então, você sabe que tem uma relevância mundial, né? Então, ele tem um público fiel. Eu fui estudar sobre elasticidade de demanda, e eu vi que, na época, né, da pandemia, foi a única época que você fala, pô, teve elasticidade de demanda, porque normalmente isso aí é um negócio que o café, ele não tem redução de consumo em época de guerra, em época de paz, em época de Copa. Tá sempre todo mundo tomando café. Porque a cultura... Mari, vamos tomar um café, vamos falar de um negócio? Tá estressado? Café. Tá feliz? O que fizemos antes de vir aqui? Tomar café. Logicamente. Então, a água receber nossa convidada. Aqui, fica a dica, produção, faltou nosso café. Então, foi a commodity que me ensinou, que eu usei para entender como funciona o negócio no mundo. E aí ali eu esbarrei em petróleo, esbarrei em gás natural, eu esbarrei em soja, enfim, eu fui para Porto Alegre fazer um curso sobre precificação de soja e tal. E aí eu estudei milho, estudei o boi ainda estudo pra caramba, porque eu falo, filha da mãe, que é onde eu tenho o meu... Legal, eu analiso o boi também. É difícil, né? A gente sabe aí os motivos e tal, mas eu sempre, falando da curva, eu sempre soube que o café era a minha melhor performance, mas eu falava, cara, pra essa galera, se um dia eu quiser responder, se eu quiser responder alguém que escreveu uma bobagem ali, eu acho interessante ter esse material na mão, oficial, com tudo. Daí, já algumas semanas, meses, eu acho, eu comecei a acessar o site da XP com todos os relatórios que eu já emiti na minha vida, desde o mais antigo, baixava, eu li o relatório e falava, tem qual que eu não tenho. E ia separando tudo. Depois entrei no meu WhatsApp, no meu Telegram, peguei todos os históricos também, tudo que tinha de call. Entrei no Profit, que a gente tinha aquele grupo na época que a gente... lembra que eu estava dentro de um grupo? Peguei ali também e entrei no site da UpMec para fazer o confronto. Então, aí, graças a Deus, inteligência artificial, peguei umas planilhas. Sabe a planilha velha que às vezes o Excel não abre mais? Fala assim, esse modelo do Excel não tá... Já foi. Já não tá funcionando mais. A IA foi lá? A IA eu falei, meu filho, tá com esse negócio, arruma tudo aí, tira os duplicados e me mostra aí. E assim, foram mais de 38 planilhas fazendo e tirando o que estava errado e arrumando as coisas e tal, e normalizando para
mostrar o resultado com um contrato, que eu entendo que esse é o oficial, né, do analista, você dá o resultado com um contrato só. Embora isso não seja possível, tá, gente, que eu faço realização parcial, ninguém faz parcial com um contrato. Mas eu só para normalizar o resultado. Normalizar o resultado. E aí eu vi a normalização do resultado, então na minha curva tem o normalizado, depois tem considerando 2 contratos com parcial, ajuste stop, e depois eu coloquei uma tabela ano a ano, resultado, meu 2023 foi negativo, o resto foi tudo positivo, e uma comparação, benchmark. Então eu comparei a minha curva com Ibovespa, CDI e IPCA. E deu boa. Eu fiquei com 22% normalizado nesses anos de analista. Por ano? Ano. 22%. Eu bati todos os índices, mas lembrando, gente, que essa comparação ela não é justa, tá? Porque eu tô falando de ativo alavancado, eu usei a base R$100.000 e só para fins de comparação mesmo, até porque se for comparar de verdade no ativo mesmo, o resultado foi muito maior. Sim. Porque ele é alavancado. Exato. Se eu fosse pegar assim, ó, o ativo que chamou a maior... Café. Se eu pegar 2 vezes a margem e falar, o dinheiro partiu desse aqui, o resultado vai ser muito maior. Mas assim, para ser justo... Por um exemplo para vocês. Um ativo de commodity que a margem para você operar é R$2.500. Então você foi lá e comprou um contrato. O resultado da operação é 5. Você tá olhando para essa margem, é o dobro. Então é 200% em cima da margem. Isso, exatamente. Entendeu? Então por isso que ela tá falando que justamente você trouxe o resultado que possa ser comparável, né? Tirando, se não fosse alavancado, quanto que eu teria te dado de resultado? Se você for usar a alavancagem, o resultado seria melhor ainda. Mas lembrando que o balanço também. Exatamente. Entendeu? O prejuízo também. E aí, 2023 vocês iam me odiar com força, porque foi negativo. O negativo de 2023 não é maior do que o positivo dos outros anos. Lembrando que eu venho desde 2012, então... Tanto faz. Foi um stop, mas os outros anos foram positivos. E eu sempre falo para os meus alunos, você deve ver, né? Eu não sou a louca do trade, né? Não. Eu demoro, falo, não, calma, porque eu tenho que pensar que tem gente que não tá entendendo direito e não sei. Não, e principalmente dos trades desses ativos, né? Como você fala do café, são trades que vai capturar um movimento um pouco mais longo. Então a gente não tá falando de day trade, embora você também fale. Você pegou day trade de café. Peguei. Essa semana, né? Essa semana. Mostrei lá, passei lá, tá no... E por falar em café, vamos lá. Esse é seu ativo favorito, então? Café Bitcoin, eu acho. Pronto. Então, eu também analiso bastante café, eu adoro café. Então vamos falar um pouco de técnica, porque o pessoal de casa adora saber o que o convidado aplica e tudo mais. Então vamos falar de técnica. O café, além do aroma, o que você viu tecnicamente que te chamou a atenção, que é diferente de outros ativos? A volatilidade. A volatilidade do café. E o que você aplica no café? Ou em outros ativos também? Elliott. Elliott você aplica? SMC, legal. Adoro. E algumas análises bem... Tipo, quando eu vou fazer análise longa, eu vou pegar um semanal, um mensal assim, eu falo, cara, suportão, padrão de candle, volume financeiro. Aqui, é que a maioria das pessoas que eu vejo analisar é a pessoa mais plural em termos técnicos, porque se você falar, ela vai ler fluxo, ela vai se falar de padrões de suporte e resistência, gráfico limpo, ela vai falar de gráfico limpo. E agora eu vou ser polêmica. Vai. Até a lua. É verdade. Tem isso também. Tem isso também. Eu gosto de aprender as coisas, né? E eu sempre me cobrei como analista de atender diversos públicos. Então, tem aquele que gosta de day trade em milho que pega 15 centavos e tem aquele que quer pegar R$3, né? Tem o cara do boi que vai pegar R$2 num day trade. Hoje, né? R$2, né? Na época que a arroba era R$90, não era assim que oscilava. E tem gente que quer pegar R$15, R$20 num spread, numa arbitragem, por exemplo. Então, eu quero saber técnicas para atender esse tipo de público, senão eu vou ficar muito engessada. Travada. Então, eu sou capaz de olhar um gráfico e ver diversos tipos de análise, com diversos modelos operacionais, e o meu desafio agora é qual que eu vou escolher para oferecer para quem.
Entendeu? Para qual tipo... Onde eu acho que tem mais upside aqui? Onde que eu penso que o risco é mais fácil de controlar, né? Por isso que até quando eu até gravei um vídeo sobre isso, enfim, tem um aplicativo lá do André Moraes, o Trade ao Vivo, que tem só os calls de commodity que eu tô passando lá. Tem um vídeo que eu falo, gente, são 3 níveis de risco que eu considero aqui. Então tem o trade que é pro cara mais tranquilo, pra pessoa mais tranquila. Tem um perfil, né? Tem o que é mais... E tem outro que é mais, vamos entrar hoje, sair hoje, estamos suave aqui. Então, eu vou nivelando, assim, por perfil. E eu gosto de ser mais plural, assim. Eu gosto de olhar se tem mesmo esse padrão da Lua. Da Lua, pessoal, que tem um indicador numa plataforma que mostra lá as fases da Lua. As fases da Lua. Isso tudo está estudado, é mais aplicado para mercado lá fora. Só que o que eu faço? Eu taco num gráfico daqui e ver se existe um padrão. Se existe um padrão, e eu falo, é bem parecido com média móvel, só que ele dá a maior parte das vezes, dependendo do ativo, ele dá uma adiantada na janela temporal da formação do topo ou do fundo. A média não faz isso. Então, dependendo de como você gosta de usar os indicadores. De onde até onde que vai ser a estrutura, você diz? Vai gerar topo, vai reverter. É onde vai reverter, onde você fica esperando a reversão. A janela temporal onde você espera a reversão. Então, olhando aquilo ali, você fala... Deixa eu casar um outro indicadorzinho aqui. Eu sugiro que você coloque mais 2, né? Porque de 3 indicadores tem que ter pelo menos 2 sinais. Senão você colocar par, vai dar um, vai dar outro, você não vai fazer nada. Então, eu gosto de fazer essas combinações. Aí eu coloco Fibonacci, o SMC, que você gosta também, eu gosto muito. Eu uso ondas de Elliott, eu uso figuras harmônicas, eu uso derivados de Fibonacci também. Eu uso alguns outros números, GAN. Outros números, tipo... Pi, da matemática, algumas fórmulas físicas e tal, que eu faço uns troços lá. Tá em teste ainda, mas eu gosto de Deixa eu fazer uma pergunta que eu não te fiz em mentoria, eu vou aproveitar aqui. Você gosta das figuras harmônicas e do que traz, o que é uma coisa que pouca gente usa, que é o que te traz o time temporal do movimento. Porque uma coisa é você traçar, minha expectativa é que esse movimento seja entregue. Você também olha, porque quando você trata de fazer operações em commodities, existe a questão tempo para daquele resultado aparecer. Sim. Porque para você saber, inclusive, em qual contrato você vai atuar e uma série de coisas. O fato de olhar para commodities, porque o day trader, por que eu tô perguntando isso? Porque pro day trader, ele só vai olhar qual que é o ativo que eu vou operar hoje e só muda no vencimento do contrato. Já, né? 15 minutos é muita coisa. Tudo bem que ele tem que se preocupar com ser dentro do tempo, né, do dia, mas é diferente a sua preocupação com o momento e qual é o contrato que você vai entrar. Você acha que o fato de olhar para commodities em swing trade te trouxe mais interesse nessas figuras harmônicas e nesses tipos de operacionais que vão levar em consideração o tempo? Sim, aí você está falando de sazonalidade. Isso. Então, nas commodities, gente, diferente de índice de dólar, você tem várias séries temporais abertas. Você tem o seu vencimento, setembro já está aberto, novembro a gente já está negociando janeiro e março do ano que vem, já tem negociação saindo com o que a gente espera que aconteça com o preço da commodity lá no ano que vem. Frente. Então, óbvio, existe um estudo histórico também para isso, e você considera o que está acontecendo atualmente no fundamento, e aí você compara uma diferença histórica entre um vencimento e outro, que significa uma sazonalidade e outra. Então, em época de exportação, o comum de ficar aberto, a diferença de preço entre X e Y é de R$5, aí está aberto 8. Aí você tem uma oportunidade estatística de fechar esse spread, essa arbitragem. Só que o que a gente tem que olhar, né, nesse contexto? Existe uma narrativa que justifique essa diferença? Não, então você realmente tem uma oportunidade estatística com grandes chances matemáticas de dar bom. Agora, você está vendo que o fundamento está mudando, aí a China comprando, batendo cota, e o câmbio, e o não sei o quê, e o Trump tacando... Aí você fala, não, calma que tá zoado aqui. Então, assim, a oportunidade estatística existe? Existe, mas qual é a probabilidade disso dar bom? Se você já sabe que tem uma narrativa que justifica, pode ser que essa arbitragem ela abra. Então, em vez de você vender, de repente, vale a pena você comprar essa distorção. Você fala, acredito que o mercado está ficando tão bagunçado que essa assimetria vai aumentar. E aí você consegue pegar isso até que você pega um evento de cauda, falando agora de estatística mesmo, quando tá lá, você fala, bom, agora eu vou
vou tentar pegar o fechamento Sim. dela. E aí, isso, Mari, eu levo em consideração a sazonalidade, por quê? Como a parte das commodities, principalmente as agrícolas, né, elas são muito definidas temporalmente, a gente tem época de safra e de entre safra. Não, então, tem essas linhas muito claras, porque a pessoa colheu em tal data, plantou em tal data, vai colher em tal data, então a linha o momento em que determinadas coisas, o fundamento, são dados, assim. Sim. Não tem muito o que fugir daquela época do ano. Exato. Sim. Exceto que o Dal fala a vontade de Deus. Então, assim, você olha pro céu, a vontade como lá, aconteceu recentemente com o petróleo, onde Irã e Estados Unidos estavam brigando ali, fechando e abrindo o estreito. Aí é um ato oferta e demanda político, Tem essa questão política. Então, são muitas coisas. Por isso que quando você começa a estudar commodity profundamente, não só a parte técnica, você consegue entender o impacto e como funciona realmente a economia. Você vai passar por decisão política, a importância da cabeça dos caras que estão guiando essas nações, se eles são muito doidos, se eles são mais tranquilos. Porque abrir ou fechar um porto, um estreito, você está falando de escoar commodity para o resto do mundo. Então, você está falando de preço que vai mexer em um monte de coisa. Né? Quando começou lá com fertilizante, lá quando foi a invasão da Ucrânia e tal. Então, isso reflete em várias outras coisas, inclusive em ações de banco, porque as empresas vão se endividar, vão pegar dinheiro, porque... Isso mexe com tudo, com tudo, né? Aí vai impactar em bolsa também. É que fica... Você tem muitas outras coisas para olhar e o impacto não é direto, mas ele acontece. Então, a commodity, ela é mais crua. E outra coisa que eu falo também, que é sabido, mas... é bom repetir que commodity você não inventa preço. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o AGX, você não vai fazer com café, você não vai fazer com milho nem com boi. Você não pode vender um sonho e um papel que valia R$2,50 negociar na bolsa R$23. Isso não pode acontecer com commodity. Então, ouro. O ouro está valendo 5 mil, mas o cara que está comprando ouro lá na rua, ele está pagando 6. Gente, não existe isso. Tem os caras, né, que ficam lá com a placa, né, eu compro ouro, não existe isso. Não tem isso, o negócio tem um valor, né? Por isso que é commodity, ele é um bem ali que ele existe um volume muito grande, tem baixo valor agregado e que existe um consenso de preço ali, senão você não pode ficar inventando. Então, eu acho que esse contato direto com a economia direta que a commodity traz, assim, essa percepção de valor de economia de bolsa e de economia real. Eu gosto muito disso. Pô, show, hein? Eu vou te falar. Assim, é inacreditável a quantidade de informações que ela consegue em juntar poucos minutos, né? E transformar isso numa operação de trade, assim. Entendeu? Você falou do café e... como é que você faz uma análise, já que você falou, puxando... Commodity tem preços negociados a níveis mundiais. Definição de commodity é uma coisa que vai ter características que você consegue definir. São consumíveis, né? Não, características tudo padronizado. Tudo padronizado. Tem que ser commodity. padronizável e negociado e ser fabricado entre essas, né? Tem que ter ofertantes de diversas pontas, porque se também só tem um ofertante, também aí não vai entrar tanto. Mas... como é mundial, qual que é a diferença de análise de preço que você faz dos contratos negociados aqui? E como você olha a oferta, porque esses contratos também têm espelhos lá fora. Qual que é a diferença do café para as demais? Nesse aspecto, café, o preço, como que você olha, milho, boi e as outras coisas? O que eu acho que o principal diferencial do café, para mim, é a questão da volatilidade, que justifica, inclusive, a volatilidade, é porque, primeiro, tem essa questão de sempre tem demanda. Isso. Portanto, culturalmente, ele é muito consumido no mundo inteiro, vamos lá dizer assim. Então, a gente entende que sempre tem demanda. Então, o choque de oferta, ele é o que justifica uma volatilidade muito alta. Então, deslocamento de preço muito grande num curto espaço de tempo. Eu acho que aí tem muito dinheiro. SMC sabe, você sai de uma área de valor, tem uma área de rejeição, é na rejeição que você pega o dinheiro. Você sai entre uma área de valor, sai em outra, e você passa pouco tempo no trade, com ele deslocando muito rápido. Então, para mim, esse é o trade perfeito. Você fica pouco tempo no risco, pega o maior dinheiro que você puder. E o risco muito pequeno para um alvo muito grande. Exatamente, porque você sabe que se ele sair daquele ponto ali para baixo, no caso, uma compra, né? Sair daquele ponto para baixo, você fala, cara, eu errei, vou errar curto. Desconfigurou, já sai logo. A gente mal fala isso, né? Erra curto, stop curto. Então, não sei se eu estou conseguindo costurar a resposta da sua pergunta. Então, quando eu olho o café em relação às outras commodities, é justamente porque
não tem substituto. E esse choque de oferta, inclusive as diferentes qualidades de grãos que se produz, né? Por exemplo, quando a gente fala, corta, mas você vai conseguir juntar o raciocínio depois. Estoques de café em Nova York, que é uma coisa que está colocando muito suporte no preço agora no curto prazo. Está muito baixo. Só que os estoques de café em Nova York, eles não são estoques de café brasileiro em Nova York, são estoques de café, que vem de tudo quanto é ponto do mundo, de vários tipos de qualidade, e eles aceitam isso daí lá. E aí o que acontece? Já aconteceu, e eu tenho vídeo sobre isso. Essa é malícia de mercado. Você vê, a gente saiu de uma fase de pouco café para uma safra que agora a gente está vendo recorde e que existem 2 grupos. Tem o grupo que fala, não vai ser tanto assim que nem estão falando. E aí tem os números oficiais que falam de projeção, de tudo, e falam, olha, a gente nunca produziu tanto. O ponto é, se a gente está consumindo, a gente está consumindo mais, o mundo, a China está aumentando o consumo e tal. Se a gente está consumindo mais, então essa oferta ela tem para onde escoar. Então isso é o que equilibra, a oferta e demanda, então você tem o ponto de equilíbrio, você tem aquele preço que é onde todo mundo entende que aquilo ali é justo, gente, o preço justo não tem oportunidade. Ele começa a dar oportunidade quando você começa a entender que ou tá caro ou tá barato, senão ele fica de lado ali, chato. Fica equilibrado. E fica equilibrado, exatamente. Quando você percebe que ele vai sair do ponto de equilíbrio, você tem uma oportunidade. Então, o café hoje em dia, ele tá assim, com essa... Brasil, estamos em colheita, e aí veio essa questão do El Niño, que lá no começo do ano isso virou um tema que eu falei, mas calma. É 22% de chance de El Niño. Aí já começou a especulação. Então, meio do ano é uma fase muito especulativa climática, principalmente nos Estados Unidos, impacta muito milho e soja, que impacta aqui também, que vai levar o resto na esteira. Como a gente está em colheita aqui, o que é importante na fase da colheita? Que não chova. Então, por quê? Porque cai água em cima do grão ali, ele brotou, já era, acabou. Não é vira Normalmente café. ela gosta de operar café, né? Você tá entendendo? Porque, pelo amor de Deus, até isso, meu. Então, e não pode acontecer isso. Por isso que fica, mas choveu em tal lugar, ou deu geada, ou a temperatura é muito baixa, com umidade X, então não é bom para o grão, a qualidade é menor, e aí você tem os exportadores, e quem vai comprar exige um X de qualidade, então você vai ter menos café de qualidade, então isso já é redução de oferta, ele justifica preço para cima também. Isso não necessariamente é bom para o produtor, porque ele pode vender um café mais caro, mas ele vende menos. Então isso não necessariamente é um puta lucro. Uma coisa é você vender uma tonelada de café a $500, outra coisa é você vender 200 quilos de café a 700. Entende? Você ganha no preço, mas você perde no volume. Então, pra gente aqui do gráfico especulador, é maravilhoso, a gente consegue aproveitar de qualquer cenário. E também pode tomar stop nos 2 cenários, inclusive. Então, Mari, quando eu olho assim, essa questão do café, da questão da vol, eu não consigo não olhar fundamento e já na expectativa da grande volatilidade, porque o café ele é muito técnico. Porque lá fora, você que opera lá fora, tem muita entrada de fundos. Então tem muito dinheiro. Então, quando você vê lá, o fundo está muito comprado, fala, cara, legal. Então, eles estão esperando uma alta, só que se a alta não vier, o tamanho do stop desses caras, entendeu? Então, você sempre vai com uma cabeça contrária. O retrovisor de que, ó, se der pro outro lado, entendeu? Tem que ver onde que vai o troço lá. Então, para fazer análise do café, diferente dos outros, na verdade, eu fico com projeções mais longas. Sim. Então, o café eu sou mais cuidadosa, inclusive, não é, gente? Não é que eu meto louco para chamar outras operações, não é isso. É que justamente por ser um ativo mais nervoso, eu não chamo tanta boleta. Eu quero pegar 3, 4 operações no ano que eu falo, é isso aqui, ó. Até o ano que vem. Beijo, tchau. Porque pra mim, a Mari tava comigo, eu tenho falado da queda do café desde o ano passado, sim, desde 400 e tralalá. Então a gente pegou essa decidona. E quando formou o ombro, cabeça, ombro lá, eu também postei nos relatórios diários pro pessoal da mentoria, né, que estão comigo lá. Eu achei um trade difícil de pegar, a gente estava até falando aqui, gente. Ele teve muitos movimentos falsos. Foi muito movimento falso e aqui na B3, ele abriu com gap, então isso aumentou o risco da operação. Então eu já fico...
eu prefiro, se ele voltar, eu prefiro pegar do que pegar agora, que ele dá uma violada na minha cara em dólar também, convertendo assim, tralalá, eu fico meio assim, sabe? Então, pro café eu olho mais pro tamanho do stop loss do que do stop gain, mas é muito mais por questão de preservar o bolso de quem está seguindo a operação. Da dinâmica da exposição das pessoas que vão seguir a operação do que só a estrutura de preço e para onde vai. Exato, exatamente. Porque eu sempre parto do princípio, como analista também deve ter essa cabeça, que sempre tem alguém chegando que não entendeu tudo do jeito que você entende. Então, eu sei que a conversão no final lá é X vezes 5 e tralalá, porque é o câmbio. Igual, depois eu mostro pra vocês coloquem se vocês quiserem, a curva minha de resultado, ela deu uma porrada, mas não é porque eu sou a rainha do negócio, é porque eu opero muito bem um ativo dolarizado e o dólar deu uma porrada em 2024, final de 2024 bateu mais de R$6. Então a conversão ajudou, né? Ficou sensacional, entende? Você tem outra também, é uma coisa mais deliciosa, não é? Você operar um ativo que é de outra moeda, e você pega a variação da moeda, você joga ali também. Multiplica tudo. Exato, e aqui o café mexe, quando a gente não tem novidade de fundamento, ele mexe com câmbio. Sim. Então isso é muito gostoso também. Sim. É muito... Então, você consegue capturar só o câmbio no café, porque dos contratos de commodity é o único que é dólar. Também. Ele e soja, Só ele e soja, eles são negociados em dólar. Legal. Na B3. Legal. Certo, então... Já é um intelecto inquestionável sobre commodities, fundamentos, né? Olha, só tá passando gente aqui que, olha, eu tô ficando assombrada já. Então, agora eu quero saber o seguinte, você, como Marta Pessoa, na vida pessoal, você gosta muito de ler, gosta muito de estudar? Por de onde vem essa curiosidade? Essa vontade de saber mais, de aprender mais? Eu sempre fui assim. Eu acho que eu só fiquei mais assim depois que eu encontrei o mercado financeiro. Eu sempre soube que era aqui. Sabe quando você chega no lugar e você fala, achei. Tô em casa. E aí eu fui muito fundo nisso. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que foi um pouco nocivo pra mim, esse negócio de querer estudar demais, assim. Não me arrependo também, tá? Na verdade, isso alimenta muito a minha personalidade, mas eu penso que é importante a gente ter um equilíbrio. Eu já me desequilibrei nisso, de ficar muito mergulhada em técnica, e vamos estudar, e não sei o que lá. E eu tenho vários livros técnicos, mas as coisas que eu aprendi não foram lendo livros. Eu vou lá só depois que eu entendi uma coisa, olhando o gráfico e fazendo as minhas anotações, que eu vou lá no livro e falo, como é que chama esse troço aqui? Porque não é possível que só eu que vi isso. Então, entendi. o SMC, por exemplo, eu já tinha percebido ele, eu só não tinha nome. Entendi. Quando eu fui conhecer o SMC, eu falava, ué, mas isso aqui eu já faço. Só não tinha nome. Então, chegou um cara antes, deu o nome pro troço, né? Então, tipo assim, você entrar e você ver uma TV, você fala, já tinha visto essa TV. Eu não sabia que chamava televisão, mas eu já tinha visto. Entendi. Porque é gráfico, né, gente? Tá desenhado, literalmente, tá ali. E então, você focou mais no lado prático para depois começar a ler livro? Sim. Exato. Legal. Os insights foram extraindo ali na parte prática. Tanto que tem muita coisa que eu vou falar com os meus mentorados na parte de gráfica. Você coloca o nome que você quiser, isso aqui eu não sei como chama. Mas ela fala exatamente eu falo isso aí também. Mas a característica é essa. Se você quiser chamar de Josefino, sei lá, dá o nome. O que você quiser, é seu. Dá o nome que você quiser, mas você vê essa formação aqui, ó, o recado é esse, indica isso aqui pra gente. É uma das coisas que eu acho bonitas de quem analisa preço, porque a variável que a gente tem quando a gente vê um gráfico são as mesmas, é preço, tempo, os indicadores são cálculos matemáticos usando essas variáveis plotados no gráfico, então não tem mais volume, né? Então não tem nada muito diferente disso, a diferença é buscar padrões. E aí, qual que é a questão? Para algumas pessoas, a gente vai classificar esses padrões dando o nome de Mariana, Silveira e Marta, entendeu? O que importa é quantas vezes aquilo acontece, o que acontece depois, para que você procure aquilo acontecendo com uma boa probabilidade de o depois se repetir. E também a pessoa executar sempre do mesmo jeito. Isso. Né? Então, na verdade, é repetição de padrões. Por isso que eu falo muito com o pessoal que a técnica em si,
a gente tem que enxergar menos como bandeira e mais como uma narrativa. É o É que idioma. o pessoal rasga Eu vou muita entender o fronha. idioma melhor análise técnica, outras pessoas vão entender melhor o idioma SMC, e outras pessoas... É o idioma que eu consigo Assimilar. entender alguma coisa e tomar uma decisão a partir daquilo. Tem técnicas que eu já falei, eu já vi a Marta contando onda, eu falei, cara, eu nunca parei pra fazer afinco como eu fiz com outras coisas em análise técnica, mas você vê ela contando onda, eu fico assim, chocada. Chocada, eu aplico né? bastante Elliot também. Mas eu não aplico, porque é um idioma que eu não aprendi. Eu posso saber, eu brinco, eu sei algumas palavrinhas, é igual espanhol pra mim. Eu sei algumas palavrinhas, mas a melhor coisa que eu sei Mas é você falar, não não habla. hablo. Não hablo, entendeu? Entendi. Não hablo espanhol, né? Então, a melhor coisa que eu faço é saber disso. Sim. Embora eu consiga entender, mas as pessoas entenderem que no final tá todo mundo enxergando o padrão que acontece, se repete, e o que mais acontece depois que aquele padrão acontece. Aí o nome que se dá, E aí aí também vai vai ser dar quem pôs cada- primeiro. E também vai da pessoa de confiar na técnica, né? Porque Sim. tem muitas técnicas que eu passei que eu não confiei. Tipo assim, não me trouxe aquela confiança, sabe? Porque não Eu era ainda seu tinha idioma. medo, exato, eu ainda tinha medo de clicar e tudo mais. E eu vejo pessoas que hoje lucram com essa técnica que, por exemplo, não foi confortável pra mim e tá tudo bem, entendeu? Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, né? Então, isso pra mim, isso que você falou, prova que o resultado é sobre a pessoa, não é sobre o mercado. É isso. Ah, exatamente, porque o mercado é sobre Entendeu? pessoas, né? É quem você tem que se tornar pra poder merecer o lucro dele, né? Isso. É isso. Que aula, né? Você gostou? Poxa. Você viu? Agora eu vou puxar um outro tema, já que a gente explorou bastante commodities dela, e tem um que a gente já passou horas de... Teve uma vez que eu mandei uma mensagem pra Marta, assim, tese, quero sua opinião. Não foi assim? 6 horas da manhã. Porque eu falei, ela vai pra 6 da academia, eu manhã. tenho certeza que ela tá Ah, eu acordada. acordo sim. E a gente ficou Eu também discutindo acordo muito nerdice por horas e horas e horas. Bitcoin, Marta estava lá na B3 apresentando o dia do lançamento do Bit. Eu fiz um e tudo treidão sem mais. gráfico. Fez trade sem gráfico. Ela viu, eu tava lá, vamos lá, primeiro Eu falei, ele vai candle. lá. Tá gravado, hein, gente? Tá Vocês gravado, vão tá ver lá. gravado isso, mesmo que eu tô falando. Eu tava aqui no Arena, a gente tava transmitindo, você tava lá na B3. Que daí ela Aham. falou a direção? Eu falei, ele vai pra tal preço, ele foi pra tal preço. Não tinha histórico aqui Não ainda. tinha acabou histórico. de- Aí eu lembro de você ter falado que você ia ancorar a sua análise no Ativo Spot ali. Uhum. Esse universo, né? Tem alguma semelhança? Você trouxe algum aprendizado do seu universo de commodities e todo esse aprendizado para esse universo que, para mim, aparentemente é completamente diferente ali? A parte técnica. Tem gráfico, mexeu. Ai, Mari, me traga como é que chama? Aquele que mede- Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Aqui que a gente vai achar padrão. É. Tem topo e fundo. E você vê semelhança entre, a gente até estava falando disso, o Bitfoot, para mim, que analisa o Bitfoot e também o Bitcoin, eu vejo muita diferença no gráfico. Você também vê essa diferença? Você nota essa diferença? Existe essa Tanto na diferença volatilidade, pela né, quanto questão no do gráfico. câmbio. Então aqui nem É. pode ser muito igual. Mas o padrão é o mesmo. Até vai que fazer você fundo aplica. em um, vai fazer fundo no Não outro. não dá pra fugir. Um segue o outro. O resto é câmbio, o que torna as coisas mais difíceis um pouco, assim. Se você ficar pensando, porque às vezes o Bitcoin não mexe, o câmbio mexe aqui, o Bit tem que mexer. Ele Entendi. tem que mexer. Sim. Mas a partir do momento, acho que a gente está com um histórico razoável já, isso já não é mais uma preocupação, porque o mercado adapta. ele Coloca o vai- gráfico no dinâmico, diário né? no Bitcoin e o diário no Bit, você Você vai vai ver ver, que eles gente, estão é a indo pro mesma mesmo coisa. lado, Com a Quando mesma- um cai, o outro cai. carinha de movimentos, não precisa ser no tem um pouco mais de risco volta pro outro, e a questão cambial ali. E tem mas os gaps que você vai ter em um e não vai ter no outro, né? e que o gap... Exato. Ele distorce um pouquinho indicadores. Eu adoro Ele o gap. distorce, exatamente. Ele distorce mas indicadores. Se você olhar preço, movimento, É força subida, de descida, movimento. aí o é gap, uma em tese, ele não existe, né? não existe. Não Ele existe. é como Mas, uma vela, né? Ele é como uma como vela, uma vela. Só que quando você vê o gap, é um vácuo daquele preço. Só que isso demonstra muita força. Então, quando eu vejo o Bit, ao comparar o Bitfoot com o Bitcoin, para mim é muito bom para day trade o Bitfoot, porque ele dá muito mais oportunidade na direção da continuidade de movimento. Isso aí eu concordo. Mas, por exemplo, o Bit, quando eu abro o gráfico, eu vejo o gap, eu não sei, gente. Pra mim o gap não existe. Eu pra olho mim com também outra não coisa existe. de ações, É por exemplo, diferente, mercado de ações. exatamente isso que eu ia falar. É diferente até de índice, porque você abriu na segunda-feira.
o gap de alta do BIT em relação, mas você vai lá para o Bitcoin e olha ele no fim de semana, aquele movimento está saudável e corrigido, ou seja, você não vai operar contra o gap porque não é uma distorção. Essa que é a diferença. Diferente de uma abertura do índice de ser uma distorção. Putz, aconteceu alguma coisa, então pelo menos o mercado vai precisar de uma corrigida até para continuar. Não vai acontecer com o BIT. Até a questão do índice também, até você entender como funciona a precificação do índice futuro, para você ver com o Ibovespa se faz sentido aquele gap ou não. É o que a gente chama de preço justo, tá, gente? Então, tem um cálculo bem fácil claro. Até de fazer, que você traz a taxa de juros, né? Coloca ela quanto ela vale no dia, prorata e tal, pra você saber a pontuação do índice. Então, também é outro ativo que não dá pra você ficar inventando. Eu já peguei uma fase de assessora, faz bastante tempo, que o índice estava caindo e o índice futuro estava mais barato que o Ibovespa. Em tese, isso não pode acontecer, porque o índice futuro é o Ibovespa com juros embutido. Então até a data do vencimento. Mais caro. E aí, o que aconteceu? O mercado estava tão vendedor que não tinha mais BTC. Então tinha como alugar papel, a galera socava o índice. Então o índice começou a ficar mais barato que o Ibovespa, isso gerou distorção. Então quando a galera começou a sair das vendas de papel, o índice voltou de um jeito que foi fenomenal. Então muita coisa que a gente entende como regrinha, tal, assim, é importante analisar o contexto também, entender o cenário para você entender se aquela assimetria ela faz sentido ou não faz sentido. Então a gente chegou no assunto que foi o motivo daquela nossa conversa de um dia muito cedo lá em fevereiro, que é esses movimentos que acontecem por uma questão de microestrutura de mercado, como os posicionamentos das pessoas, né, dos institucionais por opções, isso. A financiarização de ativos e como muitas vezes... Na teoria, você tem um derivativo, um contrato futuro, que ele tem a relação com o spot, então tem a questão do preço justo em relação aos juros até vencimento e tudo mais, mas tem momento que o derivativo tem algum posicionamento que está puxando Sim, o ativo. Então, porque quando o Bitcoin ele foi finalmente... quando ele entrou finalmente, assim, quando ele foi abraçado pelo mercado tradicional, a gente aceita o Bitcoin, agora a gente olha lá agora fora, ETF, a gente olha petróleo, a gente olha o Bitcoin, porque antes era um preconceito, né? Agora, na Bloomberg, você tem lá o Bitcoin tá lá no meio dos índices importantes que você vai olhar, dos ativos importantes que você vai olhar. Uma grande evolução, né? Sim. Mas ele traz características diferentes para esse mercado. Traz, e eu acho que ele também sofreu muita, tipo, sujeira, porque justamente por ele ter entrado no mercado tradicional, a ideia dele de falar, olha, a gente é independente, não sei o que, banco querendo se meter no negócio, quer se meter nas ETF, no imposto, não sei o que lá, já não tá tão com aquela ideia, embora... No longo prazo, a questão da oferta deflacionária é válida, mas no curto, o ruído de preço... Que é maravilhoso para quem é trader, eu acho que esse que é o ponto. Tem muito dessa questão dessas estruturas, né? Sim, o derivativo começa a ser grande demais. Exato, até porque quando você fala por análise técnica, a gente fala da profecia autorrealizável, né, na análise técnica. Então você vê lá um padrão, aí você imagina que aquilo vai acontecer, daí se muita gente imagina que aquilo vai acontecer, a entidade de mercado imagina que aquilo vai acontecer, e ele começa a acontecer. Então você fala, então tem um suporte aqui, eu tô comprado em Bitcoin, como eu não posso ficar vendido, eu vou comprar um derivativo para me proteger da queda, vou comprar uma put. Então eu vou comprar uma put em tal preço aqui abaixo. Aí o que acontece? Se por algum motivo o cara da ETF vai ter que desfazer os negócios, ele vai empurrar o troço para baixo, o que vai acontecer? Você vai estopar seu Bitcoin, spot, só que você tá compradaço em put. Aí você quer o quê? Você quer mais que sua put exploda. Put. Então, até por defesa da própria opção, o mercado vai começar a vender. Eu acho que aí o movimento se retroalimenta. E aí... Porque o institucional também, como contraparte, às vezes, até para você comprar put, alguém tem que estar ali. Tem que estar fazendo a contraparte. E aí você começa a ter ruído de preço justamente pelos movimentos de dealers institucionais, que são essas contrapartes. Então você começa a ler além... Então assim, aquela narrativa do Bitcoin com halving, não sei o quê, eu acredito ainda, inclusive tenho para longo prazo, mas com a financiarização do ativo você começa a ver essas características de como os derivativos estão
Mexendo principalmente nos movimentos de distorção. Mas às vezes o fundamento no curto prazo não vai justifica, explicar. não justifica. Mas o que eu acho interessante do Bitcoin, Mari, é que a tese do white paper do Bitcoin, ele se mantém, a gente já sabe qual é, e vai entrando essas coisas novas. Então você tem adição de informação, você não tem exclusão. Essa informação não deixou de valer. Deixou de valer. Sim. Então, eu acho que exige um pouco mais a análise do Bitcoin. Tô falando de gráfico. O gráfico a gente já... Mas para você entender a parte mais fundamento, vai olhar um dado on-chain, você vai entender a posição dos players ou o que esperar. Muitas vezes o comportamento ele fica diferente porque ele tem adição de informação. Ele não tem, esquece isso, vamos para aquilo lá. Tanto é que teve agora eu não tenho o dado recente disso, mas na época que eu estava aqui na corretora eu conseguia ver que ele tinha uma correlação bem importante com o S&P. Sim. Perdeu. Mas depois... Perdeu. E foi, na verdade, eu lembro que quando a gente conversou, a gente debateu exatamente isso, né? O pessoal discutia se ele era 5x SP. Muda muito, né? E aí, porque todo mundo ele fica tentando entender. O Bitcoin é aquele cara do grupo de amigos que entra na balada e fala, vou dar um rolê sozinho. Entendeu? Ele vai lá fazer o dele. Então, eu acho isso maravilhoso. É que eu lembro porque naquela época o pessoal tava falando que dados on-chain estavam dizendo já do movimento e retomando, e a gente falando, tem uma coisa inegável, o preço ainda dava pra baixo e pra mim ainda dá pra baixo, pra você? Pra mim, eu já te falei, né, várias vezes, pra mim é 49. Eu quero ver você se tem 49, número? 50. Eu tenho 45. Nossa, ela é a mais ousada. Então vamos Mas lá. eu vou dizer mais, eu acho que ele vai até 52, 53, não parar lá. É que tem um suporte aí. Então, esse é um ponto. O 49, ele é um 45 ponto. é 50% com volume profile e order block. É um ponto de rejeição e se ele perde ali, ele estica isso que eu ia muito. falar. Ele vai até uns 45 43, 52 é região onde tem muita gente colateralizado ali. Se perder, vai ter execução de carteira da galera que tem Bitcoin colateral. Então, ó, vai pra quem 45. assistir isso aqui, eu espero que esse episódio saia antes. Bota nos Espero que saia quando comentários. Bota nos comentários o que você acredita. Ó, ela falou qual o número? 49. 49? 52, 53 é o próximo suporte pra mim. 45. Ainda não necessariamente para. 45 mil pra mim. Então você coloca sua opinião nos comentários que a gente quer saber, né, Mari? Exatamente. Ó, Olha, Martinha, eu ainda ficaria aqui por mais algumas horas. O que você acha? sempre assim, né? Os Porque... meninos no stop, Agora a tem gente que falar. vai. Não, eles no stop a gente tá falando aqui, ó. Então, Entendeu? Porque hoje eu acho que já liberaram, tem né? que falar, a gente tem que fazer vários grindelas bem temáticos. Não falando só das outras commodities que a gente não conseguiu falar aqui, porque, né, milho, boi e tudo isso mais, porque eu acho muito legal, de novo, trazer uma mulher para falar para cá. Você falou um pouco desse aspecto. E mostrando muito conhecimento. Mas mostrando, é esse o ponto. Podendo falar, cara, deixa eu falar de Arrebentou. técnica, deixa eu falar do caminhão de conhecimento que eu consigo fazer. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você falou assim que... A Silveira perguntou assim, livros e não sei o quê. Você falou assim, eu aprendi de muitas coisas além dos livros. A minha pergunta é, quando a gente vai aprender com um livro seu? Tô te colocando na berlinda mesmo. Nossa, Mariana, ela sempre fala isso. Eu já até comecei mas eu admito que, nossa, que saco, gente. Nossa, já me pediram centenas. Eu já de peço para ela, porque o Mas- que ela tem de conhecimento agregado junto, você não, eu já procurei. Eu acho que daria Daria uma um livro. série de 3 livros, assim, tranquilamente. Tem um livro que a gente conversou, que eu li, que fala desse universo de commodities, que eu acho muito interessante, que é o Mundo à Venda. Ele explica como as commodities interferem no mundo, e eu acho incrível. E contava a história da época, né, o que tava rolando. Isso, Então foi é bem muito legal. Mas eu não sei de ninguém que consegue juntar tanta coisa atual sobre commodities, principalmente no universo brasileiro. Eu acho que fica que aí ela o continuou protesto. estudando sobre isso. Porque né? esse é um livro, na verdade, que conta a história dos traders assim, não na história lá de, mas conta, é bem legal, Não é das inclusive tulipas, da época das tulipas. o mundo à venda. O mundo à venda, é muito legal. Fala como legal, são as nunca li. commodities que movem, inclusive, política. É muito legal, vale a pena ler. Mas, de novo, não é um livro que você vai tirar conhecimento para operar. Né? Não, é sobre não. o conceito. Você vai né, entender do o conceito, a commodity. importância, não. como o commodity influencia políticas e tudo mais. Mas a Marta, ela consegue juntar Muitas informações fundamento, e não preço e tomada de risco. Eu acho que é esse negócio. Então, assim, ó, tô te colocando nessa berlinda porque eu quero que fique gravado o pedido público. Não sei de vocês estão aí também no chat? Coloca aí, Martinha faz o nosso livro, por favor. Ensina a gente, aterriza esses conhecimentos, porque eu acho que qual que é a vantagem do livro?
justamente porque ele vai te dar muito mais trabalho para escrever do que você gravar um vídeo e dar uma aula, é onde vai ter o seu pensamento mais conciso e mais valioso. Sim, registradão, né? É registrado, matéria, é perene, é aquele que você pensou, leu, releu. E a sua personalidade, né? Que vai estar escrita, né? É verdade. Olha aí. Será que você... Vamos Então, ter... gente, alguém lembra da época que eu fazia lá? Eu falava, gente, não aguento mais falar desse assunto. Eu falava assim pra eles, não vou responder isso daí, não. Aí deixando no livro, eu falava, vai ler o livro. Isso, entendeu? É isso. Entendeu? Já vai estar tudo escrito, Já tudo escrito. Já deixa um livro pra gente. Mari, realmente é uma boa ideia. Que dá um trabalho, né? Dá. Juntar todas as informações, lembrar de tudo, né? Nossa, e aí eu fico olhando ali, daqui a pouco eu não tô tipo, fica embaçado, sabe? Eu olho pra lá e falo, nossa senhora, eu tô muito tempo Recentemente aqui. eu fiz uma apostila, já deu um trabalho pra caramba. Mas eu fiz um e-book bem legal de commodities. Gente, 38 páginas de e-book. Foi bem legalzinho. Então. Legal. A minha tem 188 Mas páginas, eu queria o livro porque eu queria a lógica mais profunda. Olha, eu vou deixar ela em maus lençóis. Vai ter que colocar. E olha, fala um pouco sobre sua disciplina na vida. Porque a galera também gosta muito desse tema. Pra você ser quem você é hoje, pra você adquirir todo esse conhecimento. Minha disciplina começou quando eu me tornei analista, que eu não era disciplinada, não. Certo. Eu era bem... Como eu tenho um perfil mais... eu gosto de café, volátil, tal, de risco, tudo. Eu operando na minha conta, não é a questão da disciplina do dia de fúria. Do dia de fúria, não é isso daí, não. Mas eu não era assim, quadradinha, sabe? Fazendo tudo certo. Não era assim. Até porque depois de uns... Enfim, eu fiquei perdendo mais de uns 4, 5 anos, depois que virou assim o negócio pra mim. Então, eu fiquei muito tempo só estudando e entendendo que o resultado ali era... Eu tava na minha curva de aprendizagem, eu não tava... Esperando nada, você não tava com uma expectativa. Tô aprendendo, tô meio só, puta... Ficava com ódio, mas assim, beleza, não vou parar. Só que eu não ficava fazendo de birra, não nesse sentido, a disciplina, não era indisciplinada porque eu era birrenta. Eu pagava um stop e ficava... Vamos lá, o que eu fiz aqui? Pega o histórico, pega o horário, pega o Kendo, pega não sei o que lá. Eu acho que eu não tinha muita paciência comigo. Quando você vira analista e você tem uma responsabilidade fiduciária, que você tem uma responsabilidade no dinheiro de outra pessoa, aí não dá pra ser menina, né? Então você fala, cara, que o negócio é outra coisa. Então, quando eu decidi que eu ia me tornar analista, aí foi quando eu comecei a ficar mais disciplinada, assim, de tudo, assim. Então, hoje eu tenho uma disciplina muito diferente do que eu tinha em 2010 e 11. Não dá pra falar que isso é nocivo, isso traz muita coisa boa. Mas exige muito também, né? Porque tem hora que você fala, porra, desculpa. Poxa, não corta. Isso aqui, né? Mas tá, vamos lá, tem que fazer, Sim. Né? É meio assim. Mas eu levei isso, óbvio, para outras áreas da vida. E... eu vou falar disso aqui também. Gente, eu gosto muito de comer. Isso, era sobre isso a disciplina. Sobre treino. E quando eu era mais nova, eu gostava muito de comer, beber, fumar e treinar. E eu fazia tudo. Nossa, que confusão louca é essa? Muita comida, muita bebida, treinar, não tem nada a ver, e fumar ainda. Fumava muito, eu saía muito, eu bebia muito, e eu treinava muito, e eu comia muito. Certo. E era ótimo, assim, desse jeito. Só que depois, quando você começa a ter mais responsabilidade, você fala, poxa, vou ter que pôr na balança, né? Assim, às vezes eu ficava numa noitada até, sei lá, 4 horas da manhã, daí eu tinha que voltar para a empresa onde eu era estagiária pra gente fazer conciliação, a parte de fechamento de mês, então a gente não chegava, tipo, 8 horas da manhã, eu chegava às 6 pra pegar tudo, balanço, não sei o que lá. Eu chegava cozida, falava, nossa, gente, realmente, acho que... Ai, o jovem. Tinha 20 e poucos anos. Depois de um tempo, você fala, não dá mais, seu corpo começa a falar, filha... o corpo já começa a pedir, né? E eu acho isso bom. Eu conversei com algumas pessoas mais jovens que eu falo, você vai perceber um gap muito grande, eu percebi muito dos 23 para os 27, eu acho que foi com 27 que meu cérebro terminou de desenvolver aqui, né? Que a gente sabe que ele demora para desenvolver. Tô nessa fase aí, o córtex pré-frontal, que é quando você ainda faz muita bobeira, você é meio bobo, meio... Depois você fala,
Você ainda acha que você fala assim, eu sei que morre, mas no fundo, eu acho que não. Nossa, mas isso pra mim veio antes, sabia? Eu tenho muita... Eu sempre fui ele termina ali entre regrada. 25 e 28, e né, estudando um pouco outras coisas aí também que eu gosto, a última coisa que desenvolve no ser humano é o siso. Então, depois daqui vem o siso. Depois que você terminou o siso, seu corpo para de desenvolver e você realmente está envelhecendo. Só envelhecendo. Então, eu comecei a ficar mais disciplinada nessa fase, que também coincidiu com essa. Eu falei, eu quero virar agora analista. Preciso manter, né? Preciso manter. E aí, eu comecei a... Eu parei de beber. Eu parei de beber. Legal. Parei mesmo. E parei de fumar. E voltou a treinar. E voltei a treinar. Eu ainda não treino igual antes, assim. Mas eu treino. Eu treino e quando eu chego lá, eu falo, hoje eu tenho que fazer mais força do que ontem. Tipo, eu só saio daqui se eu estiver tonta. Tipo, eu vou até o limite, assim. Também não sei até onde isso é bom também. E a questão de comer, que foi o mais difícil pra mim. Comida. Eu quero comer tudo. Você é de touro? Sou. E era assim, minha mãe fazia o almoço, não é assim, eu comi o prato satisfeita. Não, eu parava de comer quando acabava a comida da panela. Ela é taurina mesmo. E minha mãe ficava, Marta, pelo amor de Deus, não aguento mais cozinhar, não sei o que. Ela falava, mas tá aí a comida, não sei o que. E daí eu parei com isso, com essa gula toda, assim. E aí, no final do ano passado, eu cheguei num ponto físico que eu falei, que é isso, Marta? Uma vergonha na sua cara, né? Eu tava falando, sai rolando aqui. Nunca tinha chegado nesse estágio. Daí eu fechei a boca. Jejum, fiquei 5 dias, sei lá, passando mal, porque eu não comia, eu lembro de Mas flash. Mas aí você toma decisões extremas, né? Isso é um troço, que o meu terapeuta não trabalha com isso, que eu vou daqui pra lá, não paro no meio, muitas vezes. Mas eu acho que eu gosto do desafio de falar, eu consigo. Então, eu acho você ter bem ponderada, te conhecendo bem, eu acho você ponderada. A diferença é você pondera até tomar a decisão. Aí quando você toma a decisão, vai soar como extrema. Isso. Porque para quem tá de fora, vai ser de uma hora para outra, entendeu? Exato. É isso aí, acho que é isso aí. Mas o que eu achei mais difícil não foi estopar o trade, eu não sei o que lá, foi parar de comer. Ai, que engraçado. E ela parou, você tá lá com ela hoje em dia, a gente almoçou ontem, pessoa ali, quieta na dela. Ai, para de fumar. Cada pessoa tem um desafio, né? Mas aí você sempre... Qual que é o desafio de agora, então? Eu vi que você tá sem glúten, esse aí vai ser o da vez? Tipo assim, onde tá a sua disciplina? Lógico que tem as coisas que você precisa manter, mas qual que é o novo desafio de agora? Vale corpo, mas vale tudo também. Mas glúten zero porque você tem intolerância ou opcional? Porque eu comecei a perceber umas reações no meu corpo quando eu como alimento que tem glúten. Então tem especificamente. E aí eu fui comer alimento que tem massa, mas não tem glúten. E aí eu percebi uma diferença importante de conforto físico, de coisas. Daí eu falei, então acho que esse troço faz mal pra mim. Daí eu até marquei o exame pra ver se eu tenho mesmo a alergia ou não. Eu sei que não faz bem, então assim, nem preciso saber, o troço faz mal, então... Glúten é uma porcaria pra todo mundo. Exato, então eu tô tirando esse troço da minha vida. Pena que é bom. Pena que é bom, é uma delícia. É, maravilhoso. Então, comer... Não, mas só que olha, tem hoje em dia muita... Com a tecnologia aí... Gente, vocês estão pegando carinho, vou fazer uma receita daqui a pouco. Olha onde a gente vai. O mundo já evoluiu, macarronada sem glúten, lasanha sem glúten, e é uma delícia, nem dá pra ver. Então, mas sabe que depois que eu fico muito tempo com restrição de comer essas coisas, assim, acho que a melhor fase que eu tive, que foi recente também, foi quando eu comecei a comer só coisa que Deus dá, que tem na natureza. Então, a minha base da dieta era abacate, banana, tomate, salada, carne. E doce não. Sem processados, sem minimamente processados. Não. E assim, de vez em quando era aveia sem glúten com leite vegetal ali, com mel um pouquinho para adoçar, porque fibra, né? Pra tudo funcionar direito ali, e água pra caramba. E aí nessa época eu nem sentia vontade de nada, de doce, de nada. Então eu entendi que a gente educa também o organismo a pedir coisa que não precisa. Por exemplo, porque é um hábito comer porcaria. Então, eu não fumava. Quando eu comecei a fumar, você passou era a querer horrível. Fumar. Depois que eu acostumei o corpo, aí ele fica pedindo aquele troço que ele nunca pediu antes. Foi você que enfiou nele ali. E que é horrível se você for ver. Fede,
Cara, o cigarro branco é uma delícia, mas também é horrível, tá, gente? É uma delícia, mas ele é horrível. Então, o vape foi mais difícil parar com o vape pra mim do que com o cigarro branco. Eu achei mais difícil. Você tá falando uma coisa, eu me lembrei que você falou que a alimentação é a parte mais difícil, né? E aí, trazendo a analogia no trade, mas eu acho, pra mim também, sempre falei, no meu processo de emagrecimento, o treino, que é o que as pessoas veem, que elas acham que é mais, beleza, olha só a disciplina. Eu falo, cara, a disciplina é muito mais difícil na comida, porque com certeza. Na comida, o treino você vai lá de manhã, fez, pronto, tá feito. Hoje não é mais o problema da Mariana de hoje, é um problema só da Mariana, e eu preciso tomar a decisão certa, uma vez no dia, numa janela, feito. A comida, você tem que decidir certo várias vezes. Falar não é muito difícil. Escolher o que não fazer é mais difícil que escolher o que fazer. Isso. E por quê? São várias vezes no dia, por definição. Toda hora você vai ter que comer e você não pode ficar sem comer. Em algum momento você precisa se alimentar, né? Voltando pro trader, né? O trader, ele também tem que tomar muitas decisões, ele tem que tomar decisões certas, e decisão certa é diferente de ter gain, stop, não tem nada, tomei a decisão errada porque eu estopei, não. Às vezes estopar é a decisão certa, né? É a pessoa tomar a decisão certa várias vezes no dia, e por isso que eu penso que a gente tem que ficar buscando algumas coisinhas que treinem nossa decisão correta repetida. Mari, eu acho que tudo, no final das contas, senta em cima, é literalmente a base. Se a gente não sabe isso, a gente não tem base nenhuma, literalmente não tem base nenhuma. Sabe que as pessoas têm noção que falam, não tem base nenhuma, é literalmente isso. Você precisa se conhecer. É isso. Pergunta, qual foi a característica sua que você não conhecia e o mercado, a Marta Trader, pessoa física, conheceu? A minha capacidade de enfrentar os meus medos. E do que você tinha mais medo? Eu costumava recuar, dar volta. Né? Depois ali eu falei, cara, agora... O mercado me ensinou muito sobre medo também. Agora, minha filha, bate no peito e vai. Tem outra coisa. Então... E construir e manter uma postura também, que acho que boa parte de quem eu sou hoje acho que é isso, né? Quando você sustenta uma postura, você se torna aquilo ali. No começo é meio... igual eu falei, eu era meio jacu na frente da câmera. Então era difícil olhar. Eu me olhava e falava, boto fé nessa mulher falando mole desse jeito. Mas depois você vai. E aí você realmente começa a confiar em você e você constrói você desse jeito, fazendo as coisas. Foi uma boa pergunta essa, hein? Não é? Gostei. Não, e só dá pra construir quem a gente é fazendo, né? Às vezes a gente não vai construir antes. Você só vai dando não dá pra melhorar 100%. Só dá pra fazer melhorias incrementais, né? Então, por exemplo, se a Marta não tivesse aparecido na câmera, você nunca seria essa Marta hoje num salto. Sem ter feito todas as vezes no meio do caminho. É verdade. Porque é um processo, né? Mas ela dá pra teve que errar muitas vezes. Hoje ela faz até televisão. Sabia? Hoje, olhando ela aqui, jamais eu ia falar que um dia ela teve vergonha, que ela se considerou jacu na frente da câmera. Na minha apresentação de faculdade, eu não queria falar. Falava, gente, meu material tá aqui escrito, o que eu tenho que falar? Eu não queria apresentar meu trabalho. Você vê que o mundo seguiu totalmente inverso. Isso é a prova de que as coisas, as habilidades são treináveis. Mas eu apresentei, exatamente. Tudo é treinável, exato. Basta querer, né, pra fazer. E o medo é atropelável também, tá, gente? Passa. O medo, ele ameniza, porque ele nunca some. A gente tem medo, mesmo você enfrentando vários medos, você tem outros medos. Sim, é verdade. Como eu, por exemplo, eu já enfrentei muitos medos, hoje eu já tô muito melhor do que antes, mas eu ainda tenho muitos medos. Então, o medo, quando ele é amenizado, a confiança vem forte, entendeu? Essa característica de medo, que, por exemplo, eu me considero uma pessoa muito medrosa, a confiança atropelou, entendeu? Daí veio com força. Você também sentiu isso depois que o medo foi amenizado de tantas tentativas, de tanto treino? Você sentiu que a confiança veio atropelando ou com você foi menos? Eu aprendi a categorizar os medos. Tem alguns que eu acho importante que eles se mantenham, porque eles me protegem. Mas sim, aqueles que são assim... cara, mas não aconteceu nada demais. Tipo, era um troço totalmente da minha cabeça, que eu inventei, não sei de onde veio, e eu acreditei... É uma novela que eu inventei na minha cabeça que não tem existe fundamento nenhum. Isso. Você falou, não tem fundamento, não tem gráfico, não tem nada. Não tem nada. Não tem fundamento, não tem Não gráfico. tem dados, não tem dados. Não tem gráfico, não tem fundamento, eu inventei esse troço. Daí quando você começa a falar assim, tá, mas
eu vou fingir que eu não tô com medo. Aí eu fingia que eu não tava com medo e passava a falar, não acredito que era isso. Que eu ia parar por causa disso. Entendeu? Então, quando eu percebia esses tamanhos de medo, o tamanho do desafio que vinha ali, que traz um medinho, aquele negocinho, você fala, cara, o que de pior pode me acontecer? Você tem que colocar na balança, né? Não vai acabar minha vida aqui, ninguém vai tirar o prato de comida da minha frente, que eu adoro comer. Quando você realmente começa a medir o risco e o retorno, você começa a entender a importância daquele medo lá, vamos dizer, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho medo de sei lá, não tem mais, né? Eu não sei, era medo de me expor, de ficar na frente da câmera, de falar. Inclusive, eu acho que hoje eu tô falando mais sobre a Marta pessoa completa, porque eu sei, né, a gente é tudo, e ser analista é um pedaço de quem eu sou, um recorte de quem me compõe. Então, hoje eu tô aqui mais falando como... Por isso que eu fiz perguntas pessoais. Porque as pessoas que assistem querem saber quem é você. Será? Bom, não sei. Agora eu tô aqui falando inteira, não tô falando só a pessoa que... Só aquela que tirou um CNPI, que fica olhando o gráfico o dia inteiro, que nem uma doida. Mas eu não gosto muito, tá? Não sinto conforto, assim, quando eu sinto medo. Acho que esse é o negócio, né, tem a questão da bioquímica, né, Mari, que a gente já conversou também sobre isso, que, na verdade, ele é um freio, o medo é um freio. Isso, e ele te para. Então, você trabalhar isso com consciência, pra mim, não é fácil. Ele é fazível, entre aspas, que eu não sei se existe essa palavra. Pra mim não dá é fácil. Dá pra fazer, mas você falou, raio de freio de mão puxado. Aí eu falo, beleza, vamos lá, como é que eu desfaço isso daqui? Então, eu vou conscientemente trabalhar isso aí. Eu vou falar mais uma coisa. Polêmica. Adoro. Polêmica. Pera. Deixa seu like. Como é que ela vai soltar uma polêmica aqui e você ainda não deixou seu like nesse vídeo, nesse episódio maravilhoso? Deixa seu like agora e confira se você já é inscrito aqui no canal. Porque tem vídeo novo direto aqui pra você com pessoas espetaculares como a Marta. Muito obrigada. Gente, olha, depois que eu comecei a prestar atenção em como eu era distraída, eu perdi 8 quilos. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não se prendam só na frase. Presta atenção no contexto inteiro do assunto que a gente tá falando aqui. Não dá pra ter sobrepeso se você for uma pessoa presente. Uma pessoa distraída, assim, top de comida pra preencher alguma coisa. E aí... Então, quando eu comecei... Não poderia concordar mais. A prestar atenção em mim, nos meus medos, nas minhas virtudes, nas coisas que eu deixei pra trás, nas coisas que eu posso fazer daqui pra frente, em quem eu quero ser, quem eu sou, não sei, tipo, não dá pra ficar distraído, não dá pra ficar querendo escutar música alta, não dá pra querer ficar comendo tranqueira, porque todas essas outras coisas é anestesia. É infantil. É uma criança que faz isso. Só que não dá mais eu com essa idade me comportar desse jeito. Dá, se eu quisesse, é uma escolha. Mas depois que você entende os benefícios de você se conhecer, saber quem você é e ser quem você é de verdade, de todas as maneiras, não dá pra você ter um corpo zoado, não dá pra você ter entendeu? Você vai dormir direito, você vai comer direito, porque você não se distrai mais de quem você é. E eu nem tô falando que eu sou fodona, toda tudo regradinho, aqui, não, porque eu também lindo. tô toda bagunçada, eu tenho várias tretas pra resolver. Mas você tá o quanto mais próximo disso. Exato, exatamente. E eu vou falar, foi quando eu prestei mais atenção em mim, quem eu sou e o que eu quero, que eu cheguei foram as melhores fases, inclusive de fisicamente, assim, da minha vida. Não tem como você... É indissociável, talvez, né? É indissociável, exatamente. Então, eu acho que isso vai acabar conversando com muita gente, assim. Eu presto muita atenção quando eu percebo que não é fome, mas eu quero comer um troço. Eu falo, o que é isso aqui? É um hábito ruim que você tem, de Não, toda hora... acho que não é nem um... Eu tô me não é só um distraindo do hábito, quê? é um sinal que a gente aprende a silenciar e que a gente devia olhar e falar o que meu corpo tá querendo dizer. A combinação do meu corpo com a minha mente, porque meu corpo não sente fome e minha mente quer tuchar alguma coisa lá. Depois vocês dão uma olhada em neurociência, vocês vão ver que a gente é guiado pelo inconsciente, né? O consciente é muito pequeno. Então, quando você começa a entender mais do a partir do momento que você começou a entender do o não é mais ele subiu pra consciência, então você já se transformou, né? Que é esse estado de presença, né, que você estava falando, que exatamente. É você começar a prestar atenção nas decisões que estão no seu sistema 1 e 2 ali. E no fim das contas, que é uma característica muito forte que tem tudo a ver com o analista. Sim.
Legal. Talvez por isso, inclusive, que ser analista... O pessoal me perguntou muito. Inclusive, eu respondi isso essa semana também. O pessoal lá na sala, na Sociedade do Game, sobre esse ser analista, né? Por que ser analista, não ser analista? Você sabe que... Putz, quantas vezes você já deve ter respondido isso? Eu já respondi muitas, imagino você. Que as pessoas têm a dúvida. Elas acham polêmico. É porque as pessoas acham que o analista não sabe operar, porque se ele não opera na conta real, porque se ele soubesse mesmo, ele não seria analista. Enfim, polêmico, não é nesse aspecto que eu quero colocar. Mas talvez esse estado de presença transforme a gente, porque quando você é analista, o trader sozinho, ele pode se dar o luxo de ignorar, de não estar presente, por mais que ele tá ali tomando decisão, trade, compra, vende, no stop faz médio para trás, faz um monte de besteira. Médio. E no final das contas é ele com ele mesmo. Quando você se coloca na posição de analista, principalmente, né, o caso do analista técnico, que é o público trader, que é sua carinha, né, sua face, né, seu nome, além do seu nome, porrada de tudo que é lado. A gente toma porrada de tudo quanto é lado. Te põe num estado de presença e você aprende a tomar decisão de trade em presença. E não mais distraído. E eu acho que isso faz muita diferença como trader. E, inclusive, lidar com as reações das pessoas, né? Porque eu já li muitos comentários agressivos, assim, contra mim. E também já li muito comentário legal. E, no fim das contas, a gente vem tudo do mesmo lugar, que é o fora. Outro. Do outro. Então, assim, eu não posso ficar deslumbrada com elogio, mas também não posso acabar com a minha vida, porque você sabe quem você é, né? É isso. Voltamos a esse ponto. Saber quem você é. Saber quem você é. Gostou? Maravilhoso, adorei. Mais um episódio sensacional. Você vai sair daqui com uma listinha de coisas? Anotações? O que a Silveira aprendeu hoje? Porque eu faço várias vezes anotações. Sim, eu faço até reels, né? Eu faço até reels sobre os temas que são abordados aqui. Ah, é verdade. Ela coloca lá, hoje falamos sobre uma coisa, então você já espera. Dá pra ter uns 5 aí. Hoje falamos de commodity aqui. Sim, café, O volatilidade. pessoal viu sobre commodities demanda específicas, de café. como café, sobre como estudar isso, mostra pra gente como o mundo funciona, fundamento, gráfico. Carreira, falamos pouco, carreira, né, eu ia falar agora, carreira, diferença de ser assessora, analista, trader. Sensacional. E falamos dessa questão de disciplina, mentalidade, autoconhecimento. Que são temas, né? Comida. Que as pessoas... Comida também falamos. Comida, falamos da taurina, astrologia também entrou aqui hoje. Esses temas de mentalidade e gerenciamento, mas hoje a gente focou mais em mentalidade, né? Ali nessa parte, as pessoas cobram muito isso. Elas gostam de entender como essa pessoa se transformou nessa pessoa. Então aqui a gente conseguiu entender como ela se transformou ou está ainda no caminho, não sabemos se já chegou, se não chegou, mas dá para saber de onde vem tudo isso, né? Isso é muito legal, muito curioso, e eu gosto muito, por isso que eu adoro esse papel de apresentadora aqui do Game Delas. É uma delícia ficar aí, eu já experimentei isso durante muitos anos, mas eu vou falar que foi uma experiência especial para mim. Muito obrigada por sentar desse ladinho do sofá aqui. Muito gostoso. Eu fiquei muito relaxada. Encostadinha aqui, ó. Que coisa ótima. Eu também, entendeu? Eu só fico encostadinha. Não, e que coisa ótima. Eu tenho uma gratidão muito grande pela troca que a gente sempre tem. Você me ensina, me ensina muito. Não só me ensinou mercado, me ensinou commodity, me ensinou gráfico, me ensinou postura de analista. A primeira vez que eu fiz um ao vivo foi com você e com alguém que passou ali atrás, que eu não sei se está ali ainda. Que era o Perrete, que tava assistindo a gente ali, olha. Eu vi ele entrando eu era ali. chata aqui do estúdio, também ficava até a postura, tem que ter o ombro, tem que ter não sei o que lá, e arrumar a câmera. Ela foi a primeira vez que eu fiz um ao vivo de estar no YouTube. Foi com você, foi aqui nesse estúdio. Eu, você e o Perrete aqui. Então, assim, e sem contar a quantidade de trocas, eu falo, se você quiser falar de técnica, de Bitcoin, de commodities, a gente conversa bastante sobre essas coisas e eu fico feliz que a gente tenha conseguido trazer, porque eu queria que as pessoas percebessem o universo de conhecimento que você tem, o quanto você pode agregar para o pessoal obrigada, em todas essas vertentes. Eu acho muito legal poder mostrar isso e faz parte desse processo. E alguns insights que as pessoas que estão assistindo podem ter extraído também, né, desse episódio. Então, eu espero que vocês assistam todos os episódios de Game Delas com uma listinha. Assim como a gente faz. Opa, isso aqui, ó, aprendi. Isso aqui é bom. Não sei o que, isso aqui é bom. Vocês também que estão aí assistindo Só a gente. Só pega o que você se identifica, né? Não é Exato. Ninguém, não precisa, não sejam precisa concordar. Que sejam não precisa curiosos. concordar também com tudo. Pode ter sua opinião, né? E sejam curiosos. Falou alguma coisa ali que talvez eu não concorde. Então vai buscar o contraditório. Eu acho que essa é a beleza de uma pessoa genuinamente inteligente. Ela vai buscar o contraditório. Tem que questionar, né, gente? Tem que ser curioso. Isso aí. Exatamente. Vamos fazer ela
Bate-bola? Pular pequeno? Vamos? Quê? Vamos, vai Vamos. lá. É você, então. Seguinte, Primeiro. dona Marta, todos os finais agora de Game Delas eu tenho feito uma pergunta. Não é mais a música, tá bom. No YouTube não pode pôr a música, é né? verdade, então tá bom. Então, eu vou pedir essa no final pra ela, que eu quero saber qual que é a música que ela responderia. Mas, se fosse pra tirar o dinheiro da equação, o que não vou falar day trade, mas o que o mercado especulativo te deu? Quanto dessa Marta hoje veio? Coragem. Coragem? Você tinha falado do medo e agora você trouxe. E foi isso que te deu, a coragem. É, legal. Dá pra ver isso nela. A contraparte. Eu tenho as duas contrapartes. Eu trabalho as duas coisas. A coragem e o medo. É o swap. É o swap. Mas o mercado foi que te deu justamente esse equilíbrio, então. A vontade, eu acho que encoraja a gente a fazer as coisas, né? Você se sentir viva com alguma coisa. Então, foi sem querer que eu falei isso, desse negócio da coragem, mas é o que a gente precisa para enfrentar o medo. Então, o que ele me trouxe de positivo é justamente isso, de me colocar na frente das coisas que me assustam e falar, eu vou. Assumir a responsabilidade do que você precisa fazer, né? Uhum. E o que a Martinha E vai... a disciplina com a comida também, mais tarde, mas trouxe. E o que a Martinha vai fazer daqui pra frente? Sei que tem uma trajetória... A gente precisa conversar sobre isso. Não vou abrir muito. Depois do café. Depois do café. Eu continuo ainda atuando como analista. Esse ano eu não pretendo mais fazer mentoria, talvez trabalhar de um outro modelo com alguma sala de operações e análises com as pessoas junto, mas para falar de tudo lá fora, aqui, né? De novo, tá mexendo o gráfico, vamos Se lá. mandarem o eletrocardiograma, você já sabe que ela vamos vai olhar analisar. também. E eu tô cogitando com força a possibilidade de tirar a certificação de consultora, que o CNPI também já permite. Já permite. A diferença do consultor seria mais tem um gap, pouquinho, tem um gapzinho. Show de bola, então, minha vez? Sua vez. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma brincadeira com você agora. Ai, meu Deus. É o seguinte, você só pode escolher ou uma coisa ou outra. Tá. Está começando o quadro 880 com a Marta. Ou uma coisa ou outra sem justificar. se justificar. Tá. Bom. Esperar dias pelo trade ideal ou encontrar oportunidades todos os dias? Espero dias. Ter mais conhecimento ou mais controle emocional? Conhecimento. Abrir e fechar a operação no mesmo dia ou ficar posicionado de um dia para o outro? Tem que escolher um só. Falei que você ia pular pequeno? Acho que no mesmo dia. Operar um único ativo ou vários ativos? Vários. Operar continuidade de tendência ou reversão de tendência? Putz, os dois, adoro. Continuidade, vai, tá bom. Continuidade. Ter 90% de acerto com um payoff de 1 para 1 ou ter 30% de acerto com um payoff de 5 para 1? Caraca! 5 para 1 é interessante, hein? Então você fica com esse? 90% de acerto e um payoff de 1 para 1? Ou 30%? Cara, dá 90. Então você prefere taxa de acerto? Com payoff de 1 para 1, se eu acertar 90%, eu tô linda. Os dois você tá linda, mas você prefere estar mais certa ou mais lucro em menos... mais quando operação perder, também, ou quando né? já estamos se justificando demais. O que você vai? Gente, eu não posso mentir, né? Porque isso tá na minha curva. Então? Na minha curva, o que precifica é o payoff alto. Com a taxa de acerto mais baixa. Então pronto. Então 30% de acerto com payoff de 5 para 1. Se tivesse que operar apenas um ativo pelo resto da vida, deixa nos comentários, porque eu tenho certeza que você que assistiu esse episódio já sabe da resposta dela, né? Mas olha só, agora vamos deixar ela responder. E eu ia inventar um só pra tirar uma onda. Café. É um café, exatamente. Aí, eu sei que passou na sua cabeça. Então esse foi o 880 com a Marta. Aquelas que responde tal. Porra, falou de café o episódio café, todo. E ela vai falar de alguma coisa muito aleatória. Índice. Nunca nem citou. Não, tá louco. Mas ela opera tudo. Mexeu, é volátil, tem liquidez, tamo lá. Martinha,
Fala a música. Mas pode falar? A música eu não Eu vou botar como se botavam antigamente, mas... Putz, então, eu não tenho mais... Qual que é a Não, música? então fala filme. É silêncio? Hoje você prefere operar em silêncio? Ou uma Silêncio musiquinha? sempre. Treinando também. No começo, nos meus primeiros anos, eu não sei se eu devia falar isso. Já passou, tá, gente? Não vou dar exemplo pra ninguém, não. Eu operava, escutando música e bebendo. Nossa! Agora eu não faço mais. Agora é silêncio, Você só era escuto doida. meus gatos miando lá. Estado presente. Estado presente. É isso. Então ficaremos no silêncio. no Então, final do silêncio sem música, né? Aí eu perguntei um filme, algum filme que... Ah, E- o Casaca tá aí? Por quê? E que tem uma piada interna aqui, porque eu sou uma pessoa que eu não assisto muito filme. Então, o meu apelido aqui era Glória Pires do Condado, porque eu não sou capaz de opinar. Pronto, então tá certo. Então tá Eu respondido. vou falar Titanic, Casa, porque foi o ficou último que pra eu você, assisti. Tipo ficou assim. pra você esse presente que nós conseguimos Poxa. bem no final desse Game Delas com a Martinha. A Marta, ela não assistiu nenhuma série, nenhum filme, nenhum tempo, da história. Eu assisti Titanic no cinema. Não, não é possível, você- Verdade? Mas o que é Friends, Não. cara? Não, Friends eu assisti muitas vezes, mas, por exemplo, o Casaca vinha com uns troços de... Como é que chama aquele cara lá? Peaky Blinders, sei lá. O que é isso? Todo mundo fazendo piadinha, falando, eu não sabia o que era, não sei. Eu não conheço. Não muito. assisto. Tipo, Nem não filme, nem assisti série. Matrix, Ô, não sei o que, eu Casa, não isso daí sei, vai não ter que assisti, ficar. não sei. Glória Pires do Condado, ela respondendo, não sou capaz de opinar. Por favor, tem que rolar esse corte. É. Muito bom. Martinha, deixa pro pessoal aonde te encontrar. Além de vocês pedirem parte 2 também, porque agora a gente tem que falar É. isso. Pede parte 2, a gente Parte quer mais, a 2. gente quer mais. Exato. Como vai ter café e água. É, na próxima vez vai ter café e água. É, porque água a gente não tá operando, mas café... Um cafezinho numa xícara personalizada do Game Delas. Ó, Ó, Fica a dica, produção. pega a visão, meu. é isso aqui que é que vocês pediram? Né? Seus contatos, Meus onde o pessoal te contatos. encontra. @ Marta Matsumura no Instagram, principalmente, que é onde eu tô mais... Não tô onde, mas eu tô lá. Substack também é Marta Matsumura. X, YouTube. né? X, YouTube, é tudo @ Marta Matsumura. Marta com TH, Matsumura TSU, Temudo. É tudo igual. E Nossa, já vou é avisar difícil. vocês, se vocês estiverem lá seguindo a Martinha, vocês vão pedir, eu quero saber como que eu aprendo com você. Ela vai falar, manda um e-mail. Manda um e-mail, pessoal. Que é assim que ela vai te responder, não é? Que ela fala, pra mim aqui, ó, manda um e-mail, vocês vão entrar no meu fluxo aqui, eu Old consigo school, responder né? vocês É. direito. Exato. Porque senão o pessoal fica toda Do hora tempo pedindo e do não manda Xerox. o raio do e-mail. Isso Manda tem um que- e-mail. Até eu, que tenho o WhatsApp dela, quando eu quis ser mentorada É dela, verdade, ela mandou eu e-mail. mandei o e-mail. Então é o seguinte, é assim que funciona, entendeu? Pronto. E as suas redes? Eu estou lá no Instagram como @Mari Damasceno, também verificado, sempre, isso vale para todas nós aqui, verificado. por favor. Então, o verificadinho, qualquer outro nome aí por aí não é. Também no YouTube, no @Saladamari, e aqui sempre no canal do Gamecast, junto com o Game Delas e às vezes no Gamecast. A gente tá sempre por aqui, a gente tá povoando e tá dominando isso aqui. eu te vejo. Exatamente. E no meu Instagram você me encontra como _SilveiraTrader. Tem que cuidar com os fakes, então voltamos a lembrar você que tem que ter o selo de verificado, aquele selinho azul do lado do @, tá bom? Aqui no YouTube você me encontra aqui junto com a Mari nos episódios do Game Delas e também no meu canal pessoal, né? Silveira Trader, onde eu faço lives analisando todos os mercados toda quarta-feira às 10 horas e todo domingo às 19. Que fofa, gente. Tipo a Maísa do mercado financeiro, não é? Era muito novinha, né? Acabou com a minha raça. Ah, fofa! Sim, meu. Que isso? Sabe o que eu lembrei? Eu sou de peixes, né? Coloquei Eu também. é verdade. Gente, a gente fechou? Não, Ainda não. Então, Sabe o que eu lembrei agora que ela falando isso? Eu coloquei no Waze peixes pra ficar falando. Falou bem assim, olha, como você tem essa personalidade doce, toma cuidado com o GPS, não precisa acelerar. Você não vai acelerar, né? Igual ela, falando aí que eu pareço a Maísa. não, você não parece fisicamente com a Maísa, mas você é fofa, bonitinha, toda, né? Desenrolada pra falar. Desenrolada, é isso que ela tá querendo dizer. é. Não comunicativa. sei, não, tô de mal. Aquela... Mas é isso, gente. Espero vocês aqui até o próximo Game Delas, Martinha. Um beijo. Obrigada. E o Obrigada, melhor, a Marta. gente vai conversar Obrigada. aqui, vai pegar call. Beijo, próximo pessoal. call do café. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Gamecast,
Bolsa de Valores sem mimimi é da... Bolsa de Valores sem mimimi é Rocket Trader.